começamos à noite Rádio da Terra com o programa Conexão UFO. E hoje o nosso entrevistado é o professor Laércio Fonseca. Professor Laércio Fonseca, eu imagino que a maioria, ou praticamente todos que estão aí no chat e ouvindo a rádio já o conheçam. Há diversos vídeos do professor no YouTube. As pessoas que já assistem os seus vídeos há anos, já participaram dos seus cursos. Então, nada melhor do que o próprio professor Laércio Fonseca para contar um pouquinho da sua história, porque eu sei que nem sempre todos conhecem, sempre há pessoas que estão entrando agora no mundo ufológico, pessoas que estão iniciando a se descobrir nisso, e pode ter certeza que hoje vocês vão ter uma base muito interessante sobre estudos de ufologia, sobre contatos, né, e conversando com pessoas experientes nisso, e hoje, professor Laércio Fonseca. Professor, boa noite, seja bem-vindo à Rádio da Terra, meu irmão. Boa noite, Celso, boa noite a todos os seus ouvintes. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Estamos à disposição aí para bater um papo, para a gente estabelecer esse diálogo aí fraterno, para que todos nós possamos enriquecer a nossa de hoje. Ok, obrigado. E eu quero começar, professor, da seguinte maneira. Eu imagino que você já deve ter respondido a pergunta que eu vou te fazer milhares de vezes, mas é sempre bom para as pessoas terem uma base, porque sempre tem alguém que não conhece, né? Sempre tem alguém que está começando agora. Então, a minha pergunta é, professor, como tudo começou em relação à ufologia na sua vida? Fique à vontade. Alô? Só um minutinho, amigos. A conexão aqui deu uma fugida. Só um minuto, por gentileza. Estão ouvindo o som aí? Opa, Laércio, pronto? Agora Oi. Sim, pode falar. Agora sim. Ok, agora então, veio. Continuando. Desde muito cedo na minha vida, né, eu sempre fui uma pessoa com certas, vamos dizer assim, sensibilidades paranormais, desde criança, desde muito jovem. E a minha infância sempre foi movida por evidências de projeção astral, saída do corpo consciente. Eu, quando era muito criança, eu brincava na rua durante a noite, fora do corpo, lembrava de tudo no outro dia, mas a nossa família é muito católica, muito cristã nesse sentido, não entendia o que eu relatava às pessoas e dizia que era apenas um sonho, mas só que os meus sonhos eram muito claros. Eu encontrava, conversava com pessoas, voava do meu corpo como uma criança que ficava voando como um pássaro. E assim as experiências foram continuando. Aí já numa certa adolescência, eu comecei a praticar as artes orientais, o Kung Fu, o Tai Chi Chuan, me voltar profundamente para a espiritualidade, mudei toda a minha alimentação, já com 15, 16 anos de idade. E quando eu comecei a essas práticas, aquela paranormalidade infantil, ela retorna de uma forma muito, muito profunda, sabe? E essa minha mediunidade fez com que eu começasse a contatar os meus mentores orientais e os meus mentores chineses, que me davam as instruções no meu treinamento do Tai Chi, o ensinamento na filosofia oriental, e todo esse processo. No entanto, paralelamente a esse meu lado espiritual, eu tinha o meu lado, vamos assim dizer, meu lado científico, né? Meu lado... no colégio, eu sempre fui um aluno considerado um gênio em matemática e física. Desde muito jovem, eu fui muito saudado aqui na minha cidade de Limeira, pelo colégio, por ser um gênio em matemática e física, essa coisa toda. E, desde muito cedo, né, eu era um aluno muito interessado em astronomia e astrofísica. Eu estudava tudo que vinha de astronomia e astrofísica. Eu, com 16, 17 anos, eu dava palestra de astronomia no colégio, ensinava astronomia para as crianças no colégio, para os meus amigos na escola, e era uma coisa nesse sentido. O próprio prefeito da cidade, uma época, deu um telescópio de presente para mim, para um grupinho de astronomia que nós tínhamos, já na juventude. E eu sempre amei demais ufologia. Tudo que aparecia sobre ufologia eu lia,
sabe? Eu estudava, e a minha cidade era uma cidade assim muito, vamos assim dizer, cidade de Limeira, aqui há uns 40 anos atrás, era uma cidade muito bairrista, né? Muito do interior mesmo, né? Então não tinha assim muito acesso à informação mais complexa. O meu acesso era ali na biblioteca, nas bancas de revista, né? E televisão, cinema. Eu lembro que um dos filmes que mais mexeu comigo na época aquele filme Eram os Deuses Astronautas. Foi um filme marcante assim na minha juventude, né, na década de 70, que mudou completamente os rumos da minha vida. Porque eu era também um católico fervoroso, sabe? Eu não saía da igreja, tocava violão na igreja para o padre, lia o evangelho, participava de grupos de jovens. Mas como eu tinha uma espiritualidade muito aberta, né, uma mediunidade muito aberta, eu nunca fui levado a um centro espírita quando era criança. Olha que engraçado. Pelo fato da minha família ser muito católica. Mas o fato de eu desenvolver depois a meditação, o treinamento oriental, foi quando eu comecei a ter contatos mediúnicos novamente com os chineses, com os mestres orientais. Aí que foi muito engraçado, que a partir do momento que esses mestres chineses, esses espíritos começaram a me orientar, uma certa vez eu cheguei assim para ele, eu devia ter o quê? Uns 17 para 18 anos de idade, e eu fiz a seguinte pergunta para um deles que me orientava. Que eles pudessem me falar, o que eles pudessem me ensinar sobre seres extraterrestres, sobre discos voadores, essa coisa toda. E eu me lembro claramente que ele olhou assim para mim e me disse: antes de você caminhar pelas estrelas, você primeiro precisa aprender a andar sobre a Terra. Porque você rasteja na superfície da Terra. E aí, muito engraçado, isso foi uma cacetada na minha cabeça, né? Ou seja, aqueles mestres zen, mostrando que antes que eu pudesse ter acesso a qualquer conhecimento transcendental das estrelas, ou dos irmãos das estrelas, eu precisava aprender demais a viver como um ser humano na superfície desse planeta. Aprender a crescer através de um treinamento interior, através de um desenvolvimento da minha espiritualidade. Aí sim, então, com o passar desses tempos, as minhas primeiras experiências com ufologia começaram a acontecer. Mas isso foi depois de alguns anos de treinamento espiritual com esses mestres, que um belo dia eu estava numa montanha, quando eu solicitei, depois de muitos anos, eu solicitei novamente a explicação deles sobre seres extraterrestres, sobre esses mentores espirituais. Foi que eles, como os mestres aí não gostam muito de teoria, né, de teorizar sobre nada, eles detestam o conhecimento chamado intelectual. Então foi quando eles trouxeram diretamente na prática para mim um pequeno ser, um grupo de seres pequenos de 60 centímetros de altura, 90 centímetros de altura, os chamados greyzinhos, né, os greys, para ter um diálogo comigo. E a partir daquele dia, este grupo de greyzinhos nunca mais abandonaram o trabalho que eu venho fazendo, nunca mais saíram de perto, vamos assim dizer, né? Nunca mais deixaram de manter esse contato com a gente. Então essa é a base, um resumo bem rápido de tudo que aconteceu assim, para a gente chegar a este ponto que nós estamos, de poder vivenciar uma experiência não só espiritual e transcendental, com o plano espiritual da Terra, com os nossos mentores espirituais, os senhores de nosso karma, e assim também poder compreender a presença dos irmãos das estrelas, dos irmãos cósmicos, depois de estudar também muito astrofísica, muito astronomia, compreender o gigante que é esse cosmos, que é esse universo, ter uma noção bem equilibrada entre a parte material, a parte científica e a parte espiritual também, mantendo um equilíbrio harmônico entre esses dois lados, sem criar um fanatismo religioso ou um fanatismo que leva os indivíduos a um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psíquico, e até criando coisas, inventando coisas que não existem. É isso aí, Celso, um resuminho rápido. Maravilha, e é muito importante, professor, porque às vezes as pessoas simplesmente falam de uma parte para frente, mas esquecem que há um estudo, que há uma base, há uma vivência de uma vida, né? E isso é muito importante. Antes de continuarmos
nessa parte da ufologia, eu vou pedir a gentileza de também fazer um breve resumo da sua parte científica, né? Desde quando iniciou, nas aulas, Unicamp, nos cursinhos, só para as pessoas entenderem e conhecerem um pouquinho mais. Eu sei que a maioria já conhece, mas existem pessoas que não conhecem. Passa um pouquinho dessa parte para nós, por gentileza. Tá certo. Olha, eu comecei fazendo o colégio técnico da Unicamp, aqui na cidade de Limeira, colégio da área de mecânica, né? E após terminar esse colégio técnico de mecânica, eu entrei na Unicamp. Mas a minha vida foi muito interessante como professor. Quer ver? Quando eu estava fazendo cursinho vestibular nas faculdades, aqui num cursinho da cidade de Limeira, né, eu já tinha uma fama de ser bom em matemática, porque eu já tinha feito o cursinho pré-vestibulinho, que eles chamam aqui, sabe? Um cursinho que dá direito a você entrar no colégio técnico da Unicamp. Então, esse mesmo cursinho tinha cursos vestibulares das faculdades. E desde muito moleque, os diretores do colégio já conheciam a minha fama, de ser uma pessoa muito inteligente. E quando eu fui fazer o vestibulares das faculdades, eu prestei exame de bolsa e o máximo era 50%. Eu ganhei os 50% e eu trabalhava durante o dia, né? E frequentava o cursinho durante a noite. Eu sempre fui uma pessoa de uma família muito humilde. Os meus pais nunca tinham condições de arcar com meus estudos. Então eu tinha que lutar, trabalhar por mim mesmo, para tentar chegar até as faculdades através do meu próprio esforço. E quando eu entrei no cursinho, eu era um aluno muito bom no cursinho, as pessoas gostavam muito de mim, e aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Antes de terminar o cursinho e fazer o vestibular às faculdades, esse diretor me fez um convite, se eu gostaria de dar algumas aulas de reforço, vamos assim dizer, para o supletivo ginasial, supletivo colegial que eles tinham lá, né, na aula de matemática, na aula de física. E isso ia dar desconto para mim no meu curso, sabe? Às vezes as aulas seriam ao final de semana, eu falei, top, porque tudo que dá desconto aí, para mim é ótimo. E durante os 4 meses finais de cursinho, eu comecei a dar essas aulas e não paguei o cursinho, já foi uma vantagem muito grande para mim. E aí as pessoas gostavam da minha aula, gostavam do meu jeito de dar isso sem entrar na faculdade ainda. Aí no ano seguinte, eu prestei vestibular para a Unicamp, isso foi em 76, e eu entrei. Meu primeiro ano na universidade foi em 76. E o engraçado é que esse diretor de colégio, né, de cursinho, ele me contratou já no mês de janeiro e fevereiro para eu continuar dando aulas, né? Lá para supletivo ginasial, supletivo colegial, né? E eu aceitei isso porque eu tinha que largar meu trabalho durante o dia para fazer faculdade na Unicamp, que era período integral, o dia todo, sabe? Então, para mim, foi uma mão na roda, porque eu já arrumei um empreguinho ali para mim, continuar trabalhando durante a noite. E aí foi muito engraçado que chegou no mês de março, eu já tinha começado a faculdade, tudo tal, o diretor não conseguia um professor de física para o cursinho, para o vestibular das faculdades, né? E o muito engraçado é que esse diretor falou, né, eu não estou conseguindo, né, professor, você não quer ir lá dar umas aulinhas assim, você está indo muito bem no supletivo aqui, as pessoas gostam muito de você não quer tentar? Eu falei, até eu arrumar um outro professor para botar no seu lugar. Eu falei assim, claro, se é para te ajudar, vamos lá, vamos ver o que acontece. Só sei que eu acabei entrando, nunca mais saí. E o engraçado foi que muitos amigos meus que fizeram cursinho comigo, né, eram meus alunos, não alunos, nós éramos alunos juntos no ano anterior, e eles tomaram um pau no vestibular e voltaram a fazer cursinho de novo. Aí nesse ano seguinte eles voltaram a ser meus alunos. Né? Foi muito engraçado isso, essa cena, né? De você sair do cursinho e no ano seguinte você virar professor daquele cursinho, né? E aí foi muito engraçada a cena, porque os alunos fizeram uma bagunça, onde se viu, eu ia dar aula para eles, aquela coisa toda. Mas, no fundo, foi meu batismo de fogo, vamos assim dizer, como um professor. E, graças a Deus, eu fui muito bem neste ano, né? E depois, no ano seguinte, no segundo ano de faculdade, eu já peguei um emprego no ângulo de Campinas. E aí eu comecei a dar aula de reforço no ângulo de Campinas, plantão de dúvidas, e depois também passei um tempo, aí fiquei 10 anos dando aula em cursinho, para baixo e para cima. E na faculdade, terminei a universidade, fazendo muitas coisas legais. Eu dava aula de Tai Chi e Kung Fu dentro da Unicamp. Nós organizávamos muitos eventos. Inclusive, eu levei o próprio General Uchoa, na época, fazer palestras dentro da Unicamp sobre ufologia.
E eu ajudei a organizar um congresso em 82 na Unicamp, chamado Interação, Mente, Espírito e Matéria, onde eu fui o responsável por levar nesse congresso novamente o general Moacir Shoa. Eu levei o Valdo Vieira a falar sobre projeção astral, levei o Gaspareto a fazer pintura mediúnica dentro da universidade, e foi um evento marcante, aberto pelo reitor da universidade. E no ano seguinte, a Unicamp patrocinou um congresso internacional com o título Interação, Mente, Espírito e Matéria. Então, e depois, já por 82, 83, eu abandonei totalmente a minha carreira universitária. Eu estava fazendo mestrado na Unicamp, né, com especialização em astrofísica, mas antes disso eu fiz muitos cursos de especialização em astrofísica em São Paulo, em outros lugares aí, porque eu gostava muito dessa área, independente do meu próprio mestrado. E abandonei totalmente a carreira científica para poder dedicar-me totalmente ao meu espaço holístico, ao meu trabalho espiritual, porque a mediunidade tinha explodido muito, os contatos com os irmãos das estrelas cresceram demais, e a minha escolha, sem dúvida nenhuma, foi optar para a jornada interior, a jornada espiritual, e abandonar de vez esse processo de universidades, de instituições, na qual eu tinha o rabo preso, eu não podia fazer nada, praticamente nada quase nessa área espiritual, nessa área transcendental. Então chegou um momento que eu tive que fazer a minha escolha, e graças a Deus eu não me arrependo até hoje de ter feito essa escolha no lado da espiritualidade. E hoje, depois de uns 10 anos para cá, depois de muito tempo, nós estamos retornando a um trabalho científico muito intenso, que é exatamente criar esse paralelo entre a física quântica e a espiritualidade. Abrir portas para, através de modelos científicos mais modernos da física quântica, criar mecanismos suficientemente lógicos e inteligentes para introduzir a espiritualidade como parte integrante das teorias físicas. É mais ou menos isso o resumo também na parte científica. Maravilha, Laércio. É importante, mais uma vez ressalto, porque nós vemos, às vezes, né, algumas pessoas que entram no mundo ufológico e às vezes parece que a pessoa não tem base nenhuma, né? Começa do nada e às vezes termina do nada, da mesma forma. Não é o caso, né, do professor Laércio, porque a história de vida se faz merecer por si só. Professor, nós já temos aqui muitas perguntas, muitas mesmo, então eu vou começar fazendo algumas e no meio eu vou também deixar à disposição caso queira comentar algo além, tá? E se já tiver também a sua programação para o feriado de 1º de maio lá em São Tomé das Letras, não esquecer de deixar isso aí mais ou menos de jeito para a gente falar sobre isso no final, tá ok? Ah, tá. Nós temos uma programação. Esse final de semana mesmo, agora, nós já estamos lá com um encontro ufológico também. Vai ser um final de semana específico sobre ufologia, onde nós vamos criar debates ufológicos, palestras, vamos apresentar o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, vamos fazer um debate em cima do filme também. Eu acho que vamos ter vigílias ufológicas. Você se lembra, né, Celso? Quando você pegou o seu grupo lá, deu aquelas piscadinhas de luz no céu, né? Foi lindo! Foi lindo. Agora, rapaz, nós tivemos uma experiência fantástica, um grupo de 50 pessoas, nós tivemos uma explosão de luz praticamente em cima de nós, numa noite que não tinha absolutamente nada no céu, uma coisa muito linda, que sem maravilha. Nuvens, sem nada, e explodiu uma luz como se fosse um flash de máquina fotográfica muito poderoso em cima do grupo inteiro, e todo mundo viu, sabe? Todo mundo ficou assustado até. Entendi. Que maravilha, isso, né? É muito interessante. É isso que dá mais vontade de participar cada vez mais, né? Com certeza, porque quanto mais você alimenta, mais os irmãos das estrelas também nos alimentam com a sua presença. Que bom. Então, gente, quem puder, 1º de abril, maio, né? 1º de maio. Nós vamos ter esse final de semana agora. Nós vamos ter na Semana Santa e também vamos ter no feriado de 1º de maio. Mas em São Tomé ou aí? Em São Tomé das Letras. Ah, em São Tomé. Então não é só 1º de maio que vai ter a programação. Não, nós temos uma programação intensa em São Tomé das Letras, né? É só acessar o nosso site, que é www.laerciofonseca.com.br, e ir lá no cantinho, no ícone de agendas, né, e eventos,
Você vai clicar, você vai ver toda a nossa programação pelo Brasil todo, né? Inclusive, na semana que vem, nós vamos estar lá em Curitiba, nós vamos estar no Centro Espírita, né, do Ramatiz, do fundador do Ramatiz no Brasil, né, falando sobre física quântica e espiritualidade, dando uma palestra sobre budismo também. Então, a gente está andando o Brasil inteiro aí, levando essa mensagem de luz para todos aí. Que ótimo. Então, eu vou passar agora a algumas perguntas. Eu não vou na ordem que colocaram aí no chat, porque eu acabei anotando de baixo para cima, tá, gente? Tá certo, sem problema. Então, é o seguinte, a pergunta da Regina. Ela gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre a sua relação com os Greys. E já emendando numa pergunta também aqui da Maria, se os Greys são robôs e deixa eu ver aqui, na Dua, se os Greys são benevolentes, tá bom? Então, qual a sua relação? Falar um pouquinho mais sobre isso. E aí essas dúvidas. Tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra. E lembrando, só um minutinho, professor, lembrando aqui no chat, os amigos, eu imagino que todos que estejam aqui já sabem disso, né? Mas a tônica de tudo que nós fazemos na Rádio da Terra é sempre o respeito. Então, cada um tem um ponto de vista e existem pessoas que têm o contato. Então, nada melhor do que ouvir diretamente de quem tem o contato. Por favor, professor. Olha, então, eu sinto uma pena muito incrível, né, de ver nesse meio ufológico, e ver assim uma visão dos Greys de uma forma totalmente distorcida. Eu vou falar da minha experiência, claro, e a minha experiência eu quero compartilhar com todos vocês com muito amor e carinho. Eu não compartilho dessas ideias distorcidas dos nossos irmãozinhos Greys com relação a serem robôs, androides de outras raças mais avançadas ou malevolentes, ou mesmo, né, que os Greys são responsáveis por estar aqui em concordata com os Illuminati, com o governo americano, com toda essa coisa. Isso, para mim, tudo é uma grande bobagem. Então, veja bem, com todo o respeito que o professor Laércio tem a todos os outros conferencistas, a todas as outras áreas da ufologia, mas eu quero que vocês entendam que essa discordância não é uma questão pessoal, mas é puramente uma questão ideológica. Ou seja, quando você está num debate científico, num debate técnico, as teses e as discordâncias são puramente ideológicas e científicas. Não tem nada a ver com o caráter pessoal de cada indivíduo. Ou seja, através da experiência pessoal de cada indivíduo, da sua cultura, da sua formação espiritual, da sua formação cultural, da sua formação científica, esse indivíduo ele cria um cabedal de experiências. Ele cria um cabedal de informações no seu universo cultural. Então isso significa o quê? Que é muito raro, segundo a minha experiência de próprio contato com os irmãozinhos Greys, é extremamente raro pessoas que tenham uma vivência com os Greys. A maioria das pessoas passaram por experiências muito curtas com os Greys. Ou através de uma abdução, que os Greys realmente abduziam as pessoas. Na década de 60, na década de 50 para frente, a grande onda ufológica, eles eram os experts em fazer essa operação de linha de frente, de abduzir pessoas, de fazer experimentos. Isso tudo tem um motivo muito sério por trás. Hoje em dia, o número de abduções é raríssimo. Poucas pessoas são abduzidas no mundo hoje, tá? De uma forma física, objetiva. A própria ufologia casuística pode levantar esses dados de que praticamente 80% a 90% dos casos de abdução eram realizados pelos Greyzinhos. No entanto, esses Greyzinhos nunca, presta atenção, dialogavam com os seus contatados. Nunca. Só os casos onde as pessoas eram abduzidas por loiros altos, bonitos, né, angelicais, tipo Carrão, o famoso caso de Emília e Bianca, né, que esses seres mantinham contato mais aberto, mais claro com os seres humanos. Como se esses Greys eles tivessem uma missão mais tecnológica, mais subjetiva, para trabalhar as pessoas e também criar essa abertura ufológica no nosso planeta, mostrar para os seres humanos, né, que a presença deles são reais.
E eles sempre falaram para mim, Laércio, nós abduzimos uma pessoa aqui e largava lá no estado, de propósito. Eles faziam isso de propósito, porque isso ia dar muito pano para manga, ia dar discussão, congresso, entrevista em revista, televisão, isso ia abrir a discussão, né, do famoso arquétipo do século XX. Porque o século XX tem o famoso arquétipo das naves espaciais, das viagens espaciais, a própria NASA lançando seus foguetes após a década de 50, a corrida espacial. Isso criou um arquétipo mais da ficção científica, também criando a possibilidade de irmãos das estrelas virem em suas naves aqui. Mas todos nós sabemos que esse arquétipo é um arquétipo da civilização do século XX. Daqui 50, 100 anos, o arquétipo da civilização vai mudar completamente e nós vamos ver que os seres estão aqui de forma espiritual, estão já trabalhando no plano astral. Lá na cidade de Nosso Lar, com os espíritos, os Greys são uma totalidade nos seus aspectos científicos e tecnológicos, trabalhando na tecnologia das cidades astrais. Quando o indivíduo realmente tem a capacidade mediúnica de sair do corpo, visitar as cidades astrais com clareza, eles vão encontrar os irmãos das estrelas operando comumente com os seres mais elevados dos planos astrais superiores da Terra, sem que exista uma distinção entre os seres das estrelas e os irmãos ascensionados nos planos espirituais do próprio planeta Terra. Esses seres têm uma capacidade muito grande, eles estão a serviço do comando astral. Veja bem, os Greys, assim como mais de 500 mais raças que operam na Terra, de raças de seres extraterrestres, todos estão a serviço do comando astral. É uma tolice, uma bobagem muito grande você acreditar que os seres das estrelas estão em guerra, estão em conflito, estão se degradando entre si nas outras dimensões, existe uma luta entre o bem e o mal lá em cima nos planos. Isso é tudo bobagem. Essa questão do bem e do mal, Buda já deixou muito claro, é uma questão muito dos planos densos da matéria, de experiências planetárias, onde as almas são encarnadas em corpos densos e experimentam uma solidão, experimentam uma angústia, experimenta umas trevas profundas com relação à sua verdadeira natureza cósmica e espiritual. E dentro dessa condição, o ser humano, tudo que ele vê, ele tem medo, tudo que ele tenta encontrar como desconhecido, ele passa pelo crivo do medo, que ele passa a vivenciar o puro estímulo do animal, né? O estímulo biológico da sobrevivência, esse estímulo de você ter medo de tudo, do desconhecido. É como um gatinho assustado, um cachorro assustado no mato, que qualquer barulho que vê ele sai correndo para se esconder, porque esse é o seu próprio instinto de preservação da vida. E o ser humano vive esse instinto primitivo, ele desconhece totalmente as questões transcendentais. E a minha experiência de vida com os Greys, que eu já estou convivendo com ele há mais de 30 anos, numa experiência direta, constante, eu observo que é uma experiência de amor, de uma fraternidade muito grande, são seres maravilhosos, são seres amorosos, são seres extremamente bondosos e carinhosos. A maior parte dos conferencistas que eu escuto por aí, que eu vejo tanta bobagem na internet, raramente esses seres nunca tiveram contato com Greys, eles estão lendo o livro e vendo os casos e analisando de acordo com a sua ótica, né? Eu conheci na minha vida, olha que eu andei com milhares de sensitivos, andei por centros espíritas e tudo quanto é canto do Brasil, fui até no Candomblé da Bahia. Quando eu cheguei lá, geralmente só uma pessoazinha conseguiu ver realmente o que acontecia comigo, ele sabia direitinho o que estava rolando comigo. São poucos os médiuns no Brasil que têm uma capacidade direta e objetiva de entrar em contato com essas dimensões mais elevadas. E principalmente ter uma vivência, veja bem, vivência significa vários anos em contato, não é meia hora dentro de um disco voador. E outra, as memórias são muito apagadas quando são trazidos de volta. Os Greys gostavam muito de fazer os contatos, mas raramente eles permitiam que as pessoas traziam em suas memórias a experiência total de uma abdução, que não fosse uma abdução assim, vamos assim dizer, autorizada, né? Porque eles tinham umas missões importantes para realizar com a raça humana. E eu, nos meus vídeos, nas minhas palestras, tenho esclarecido muito os motivos pelos quais eles atuavam dessa maneira. Só que comigo não foi assim. Comigo eles não atuaram dessa maneira, eles foram trazidos pelos meus próprios mentores espirituais, porque eu tinha essa capacidade de perceber essa dimensão da coisa, e eles entraram na minha vida como mestres. Da mesma forma que os meus mentores kármicos, os meus mentores da minha reencarnação, me prepararam para isso. Eu hoje, depois de anos e anos de experiência, eu sei que antes de eu reencarnar nesta vida, eu tinha uma convivência muito grande com esses irmãos das estrelas.
Eu convivia com eles o tempo todo, porque eu era um cientista do outro lado também. E quando eu vim para cá, eu vim como um cientista, mas com uma abertura espiritual muito grande para poder trazer para a humanidade Terra, poder trazer para essas pessoas deste mundo, dessa dimensão, um pouco dessa consciência de quem são os irmãos das estrelas. E a minha missão com eles é levar as pessoas desse mundo quem, na verdade, são os seres extraterrestres e qual o seu papel junto à humanidade Terra. Eu sei que muitos vão discordar comigo, tem um monte de conferencistas discordando comigo, e eu tenho o maior carinho com todos eles. Eu não brigo com ninguém, meu papel não é levantar discussões apológicas sobre o bem e o mal, ou essas questões religiosas que envolvem essa questão. Mas eu deixo aqui a minha colocação, a minha experiência de vida. Cada um de vocês que estão me ouvindo vão tirar a sua própria conclusão a partir da sua própria experiência de vida. O dia que vocês realmente entrarem em contato, o dia que vocês viverem anos a fio com esses seres ao seu lado, aí vocês poderão ter uma verdadeira consciência de quem eles são. Nunca acredite como verdade algo que você leu, algo que você ouviu pela internet, algo que você assistiu. Porque a verdade só pode ser descoberta quando você a vivencia profundamente. E é claro, aqui eu também não posso convencer vocês de que eles são bonzinhos. Eu só posso relatar a minha experiência de vida, ok? Maravilha, professor. E isso me lembrou a forma como nasceu a Rádio da Terra. Eu vou contar brevemente aqui, para todos entenderem, porque tem tudo a ver, é muito pertinente. A Rádio da Terra nasceu por vários fatores, e entre eles eu estava cansado de entrar em grupos aí na internet, Facebook, etc. e tal, e as pessoas não conseguem construir um assunto de forma científica, de forma séria, fica só no achismo. Eu falei, caramba, onde eu vou fica, né, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, e só opinião, mas as pessoas não vivenciam aquilo. Então eu falei, eu vou construir um local onde nós podemos estudar mais a fundo. E assim que nasceu a Rádio da Terra. Por isso que é muito importante essa sua opinião de falar, né? Vivencie e não fique somente teorizando. Com certeza, com certeza. Nós tivemos muitas experiências de encontrar médiuns, videntes muito bons. Porque o que existe, Celso, na verdade, eu já fiz uma pesquisa muito profunda no meio da paranormalidade, com os médiuns. Olha, médium bom é extremamente raro. O que a gente vê por aí é muito míope de terceira visão, sabe? O cara que acha que vê, mas não vê coisíssima nenhuma, sonha de noite e cria uma confusão nos seus sonhos, sabe? E inventa uma série de situações, né? E eu fico muito triste com isso, porque o meio esotérico ele passa a ser um meio extremamente distorcido, desacreditado, sabe? Porque as pessoas, cada um fala o que quer e coloca as questões de uma forma muito, vamos dizer assim, primitiva nessa discussão. E aí, realmente, a gente fica muito entristecido em ver que, ao invés de haver um progresso, a gente está num atraso muito grande, numa discussão ainda do beabá da coisa, sabe? Por isso, nós construímos eu convivo com pequenos grupos de pessoas de um alto nível intelectual, de uma alta experiência espiritual, para a gente trabalhar junto e poder criar um nível de progresso muito grande nessa área. E a gente vai colocando para o público em geral, né, aos poucos as informações, aos poucos essa colocação toda aí, para que a gente possa, em doses homeopáticas, transferir esse conhecimento para as pessoas que estão aí buscando também o conhecimento da ufologia, né? Maravilha. Tem aqui a pergunta que é a bola da vez, né? Tem alguma informação sobre aquele avião da Malásia? O que você acha que pode ser? Então já tem umas 5 pessoas. Pode ter certeza que não tem nada a ver com ET, tá? Por ter certeza que não tem nada a ver com ET. É comum as pessoas, por exemplo, eu já vi uma notícia hoje na internet, né, que os reptilianos estão lá na Ucrânia ajudando a força russa. Pô, meu, esses caras, eu não sei de onde esses caras tiram essa informação, sabe? É uma doença tão grande, as pessoas não conseguem admitir os seus próprios erros, as suas próprias falhas humanas, né? Tem que achar um demônio, entre aspas, novamente, né? A Igreja Católica usou a desculpa do demônio o tempo todo para tirar o seu da reta, como a gente diz, né?
popularmente falando, né? Porque ninguém quer admitir que a culpa é sua, que o erro é seu, que a fraqueza é sua. Sempre tem que colocar a culpa no demônio, me tentou, porque foi uma figura externa, eu não sou culpado de nada, eu sou um puro inocente. As pessoas fazem um monte de bobagem, criam os conflitos nos relacionamentos afetivos, os conflitos roubando, matando, se drogando, e sempre querem criar uma figura externa para ser o culpado dessa desordem. As pessoas não conseguem assumir que elas próprias são causadoras do caos, elas próprias são causadoras das trevas, né? A coisa está dentro de você, ela não está fora. Você que exterioriza todo o seu desequilíbrio, toda a sua angústia, toda a sua depressão nos seus atos, nas suas atitudes, no seu trabalho, no seu dia a dia, né? E coitados, eles não têm culpa nenhuma disso. Os humanos estão envolvidos em sequestros, terrorismos. Uma hora ou outra esse avião, isso não é uma opinião oficial, tá? Nem tampouco uma análise paranormal do fato. Mas provavelmente esse avião pode ter sido sequestrado, voado baixo, pousado numa base de terrorismo aí, qualquer cantinho aí. Esse avião está sendo preparado como um avião bomba, sabe? Daquele mesmo avião que jogou nas Torres Gêmeas lá, vai saber, não? Entendi. Então é complicado, né, colocar ET, que os ETs estão abduzindo. Não, nada a ver, não esquece, ET não se envolve nessas questões humanas. Nem vai abduzir avião, nem vai fazer esse tipo de choque contra a humanidade. Eles têm uma capacidade muito mais avançada para interferir em nossa civilização. Os seres humanos, os ETs são tão avançados, mas tão avançados, que ele interfere na sua vida, na sua mente, no seu dia a dia, sem você perceber que eles estão fazendo isso. Maravilha. Tem uma questão aqui, que vou aproveitar a pergunta que tem a ver. Agora eu não lembro quem fez a pergunta, sobre Ashtar, né? Se ele está próximo da Terra, Ashtar Sheran, ou Sheran, né? Não sei a pronúncia correta, e se houver uma guerra, se eles vão interferir. Claro que não. Veja bem, em primeiro lugar, Ashtar Sheran não é uma pessoa, ok? Os comandos estelares que comandam todo o projeto Terra não está na mão de uma pessoa. Não é um imperialismo, cara. As pessoas são tão simplórias na sua visão de mundo que elas projetam para as estrelas o seu modelo de organização social, cara. Os caras acham que o plano astral ou o plano espiritual da Terra é um imperialismo. Ou tem um imperador de lá de cima, tem o poder total que dirige o planeta, né, usando o seu poder imperialista. E Ashtar Sheran seria o grande imperador da Terra. Bobagem. Ashtar Sheran não existe como indivíduo, ele não é um indivíduo. A própria tradução da palavra Ashtar Sheran é uma palavra sânscrita que significa a luz que mais brilha. Na verdade, eu costumo tratar o termo como comando Ashtar. O que é comando Ashtar? Comando Ashtar é uma consciência maior, não é um ser individualizado, como nós estamos encarnados em mundos densos, primitivos, com uma consciência extremamente individualizada e presa num corpo denso, não. Nós temos uma elite muito grande de consciências, de grande estirpe, de grande porte, e não está centrada em um único indivíduo, é um conselho planetário muito grande que se une para decidir os destinos da civilização. Porque a Terra é um projeto. Desde que a primeira alma chegou para encarnar na Terra, a Terra é um projeto, né? E as experiências de superfície, os projetos de superfície, têm um começo, meio e fim. O projeto de superfície é um projeto para a alma vir viver uma experiência na matéria e morrer e voltar para a sua origem espiritual, para as cidades astrais, para os planos astrais. Está aí o filme Nosso Lar, que mostra claramente como que a coisa funciona, de uma forma bastante ainda simples, né? Porque o filme Nosso Lar e o próprio catecismo clássico, né, na qual o filme Nosso Lar faz parte, ele só tem autorização para falar do umbral e um pouquinho do penumbral, que é a transição entre luz e trevas, né, que é relatado no filme Nosso Lar, mas ninguém fala mais para frente. É muito difícil você chegar num filme como esse e falar, né, pô, quem construiu aquelas construções gigantescas, aquelas naves que voam para baixo e para cima nos planos astrais? Quem ainda tem essa tecnologia? E a pergunta, né, aquelas naves vão para fora do sistema solar também? Voam para fora? Né? Recebemos visita das estrelas nos planos astrais? E é claro que a verdade é essa. Olha, Celso, não existe nenhuma consciência sobre extraterrestre se você não tiver a mínima experiência espiritual no sentido da vida após a morte. A resposta a todas as perguntas sobre ET está exatamente na resposta de quem é você. Você primeiro precisa descobrir quem é você. Foi o que aconteceu comigo. Quando os mestres espirituais começaram a me treinar,
né, nas minhas primeiras visões, nas minhas primeiras viagens que eu era levado, eu estava aprendendo sobre quem era eu nesse contexto todo, quem era eu na encarnação passada, quem eu era na entrevida, entre uma encarnação e outra, vivendo nas cidades astrais, nos planos espirituais. Então, os ETs só vão, o fenômeno ufológico só vai ser esclarecido dentro desse contexto. Se você tentar separar disco voador, de vida após a morte ou de outras dimensões, pode ter certeza que você vai ficar 1000 anos atrasados. Vai ficar fazendo aquela ufologia que eu chamo de criança, né, que é correr atrás de disco voador. Né? Entendi. E perguntas não param aqui, professor. Tem aqui uma... Manda aí. Olha só, claro. Maravilha. Eu não entendi direito, mas... Pergunte a ele sobre o livro A Granja do Salvador Freixedo. Eu não conheço. Você conhece? Como é que é? Eu não conheço também, não. Sobre o livro... Repete de novo, hein? Tá, o livro A Granja do Salvador Freixedo. Conhece algo sobre isso? Tá, não, então... Não conheço. Próxima pergunta. Próxima pergunta, então, Cash. O que você acha da Fundação Cash? Fundação Cash? Também não conheço direito isso aí, não. Tá, então vamos passando aqui. O que... É questão de... Olha, gente, vocês me desculpem, mas eu não falo de coisas que eu não tenho experiência, tá? Ok. Sua posição sobre a teoria da conspiração e aproveitando uma pergunta que já fizeram também 3 vezes aqui, apesar de você já ter comentado um pouquinho, mas reptilianos, quem são, o que eles fazem, eles existem... Né? E essa aí da Igreja Católica também. Farão alguma revelação? Bom, vamos lá. Vamos por partes aí. Vamos pegar a primeira pergunta aí sobre os reptilianos. Então, vamos começar pelos reptilianos? Exato. Olha, Celso, como eu disse aqui no começo, existem mais de 500 raças extraterrestres que operam no astral Terra. Ok? Só que o plano astral, o comando astral, eles... permite que no máximo umas 4 ou 5 raças operem e cheguem até o plano físico e faça contato com os seres humanos, ok? A maior parte das raças são raças operacionais que operam em planos superiores, que operam numa condição tecnológica, de servir a estrutura tecnológica, que operam as grandes cidades astrais, e para manter toda a funcionalidade do Projeto Terra, que é um projeto para 20 bilhões de almas, é um negócio absurdo controlar tudo isso, né? E você vê toda aquela tecnologia que existe no plano astral, quem assistiu ao filme Nosso Lar, que ainda é um filme pobre em efeitos especiais, se gastou muito pouco, não é que nem o Steven Spielberg que vai gastar 200 milhões de dólares para fazer um filme, né? Aí os efeitos são fantásticos, deveria cair na mão do Spielberg, né, para fazer o filme. Você vai ver aí, ter uma noção de que tecnologias realmente eles usam nesses planos superiores. Então, na verdade, os reptilianos é mais uma dessas raças que operam no astral da Terra, e eu tenho muitos amigos no astral Terra que são considerados por vocês reptilianos. Nós não chamamos assim, eles não têm essa conotação entre eles. Os seres humanos que olharam ou tiveram algum sensitivo, viu alguma visão em algum lugar e viu uma cara dele parecida com... Porque eles são parecidos com uma cobra, a cara deles é parecida com uma cobra, assim, mas eles são muito bonitos, não dá para dizer que é igual, né? Eles usam macacão, roupa, são seres muito bonitos. E uma das atividades que os reptilianos têm na parte tecnológica é cuidar da estrutura geológica do planeta. Eles são especialistas em geologia planetária, né? Então eles são trazidos ao planeta Terra a serviço do comando Astra para trabalhar ou seja, equilibrar a geologia do planeta, não deixar vulcões estourar fora de época, grandes terremotos serem contidos, para você manter a estrutura geológica da Terra sob controle até que se possa, né, chegar um momento de uma grande transição planetária, onde, na verdade, aí você não tem como segurar uma própria evolução geológica do planeta Terra, né? Mas eles ajudam muito a humanidade no sentido de equilibrar, né, e manter equilibrado a geologia do planeta. Eles não são de dar contato com os humanos, eles não abduzem pessoas, não é a atividade deles, ok? A atividade deles é uma atividade muito oculta. E são muito poucas as pessoas na Terra que têm contato com esses seres. Na minha experiência, eu já encontrei seres desde de 1 palmo de altura até seres de 4 metros de altura.
sabe, das mais diversas formas, das mais diversas estruturas. Você percebeu que é engraçado, né? O arquétipo humano, ele nunca consegue criar uma figura do bem bonita, né? Ele sempre cria o mal como algo horripilante. Ninguém cria um demônio de olho azul e loiro, sabe? Uhum. Então, o ser humano é muito bobo. Ele vê um ser diferente, estranho na sua concepção do que é belo, do que é feio. Ou porque o ser humano vive essa visão de belo e feio de acordo com a sua sexualidade, né? O que é atraente sexualmente para ele é belo. O que não é atraente sexualmente para ele é feio. Então, nós vivemos uma condição sexual ainda para olhar o externo e classificar as coisas de belo, feio, ok? Mas pode ter certeza que seres que viajam pelas estrelas estão avançados, eles fazem parte de uma união maior, de uma união superior, e todos eles, eu vejo todos eles operando junto. Quando eu vou para as cidades astrais, ou quando algumas vezes eu sou levado por eles em alguns encontros, é Grey, é aqueles bonitões que vocês chamam de pleidianos, que não são pleidianos coisíssima nenhuma, não tem nada a ver com as Pleiades, e seres muito bonitos, humanos, com características humanoides muito bonitas, né? Uns têm até a altura, a nossa mesma altura, outros são de 2,5 metros de altura, mas todos eles numa base operacional, trabalhando junto, convivendo junto harmoniosamente, eles não estão se matando, não estão guerreando. Essa é uma visão tola de ficção científica que muitos ufólogos e muitos conferencistas parecem ter assumido por pura falta de conhecimento mais avançado e de suas experiências com esse universo maior na ufologia. Com todo o respeito que eu tenho a todos eles, mas o conhecimento deles é muito pobre nessa questão. E a pergunta segunda é sobre o Vaticano. Teria alguma coisa a falar sobre o Vaticano? E você acha que o Vaticano, veja bem, eles têm uma ala dentro do Vaticano que são muito cientistas. Inclusive, eles têm observatórios astronômicos, né, da igreja. Inclusive, esse final de semana, esse mês agora, a Igreja Católica, o Observatório Astronômico da Igreja Católica vai patrocinar nos Estados Unidos, não sei se você está sabendo, né, um encontro científico sobre busca de vida extraterrestre. Ok, nesse aspecto científico, tá? De projeto 7, se tem, tá? Essa coisa de planetas habitados, que nós já estamos descobrindo astrofisicamente falando, né? Mais de 1000 planetas orbitando outras estrelas, e muitos planetas em zonas habitáveis dos sistemas solares, onde são observados. Então, a possibilidade de encontrar formas de vida no universo está cada vez maior. Então, a igreja, ela tem que se preparar, porque se a ciência dá uma resposta antes que a própria igreja crie uma condição, vai haver um conflito desgraçado, né? Então, certamente a igreja, ela conhece, ela faz pesquisa sobre ufologia, tá? Ela tem essa visão um pouco mais avançada, talvez, da ufologia, mas ela não tem essa visão avançada que nós temos aqui no Brasil, sabe? De uma ufologia mais transcendental, porque a igreja católica ela é muito pobre em entender o plano espiritual, sabe? Entender reencarnação, entender cidades astrais e a relação que os ETs podem ter com o próprio plano espiritual da Terra. Então, eles ainda não estão com essa bola toda. E da mesma maneira, eu vou adiantando, o governo americano, os governos institucionalizados, eles não sabem das coisas. Porque os próprios cientistas, as próprias pessoas que eles usam são pessoas não cegas pra caramba, são militares que não têm experiência nenhuma na área científica ou mesmo na área espiritual, sabe? Então as informações que ele tem são as informações dessa chamada ufologia de base, ou ufologia primária, que é chamada ufologia casuística, que vai até contato de 2º grau, sabe? De 3º grau eles nunca tiveram contato, e quando os militares entram em contato, os ETs saem correndo deles, não querem nem saber de bater papo com esse povo, né? Porque os ETs são criaturas muito avançadas, eles vão dar contato, sim, para pessoas espiritualmente avançadas, um contato profundo, um diálogo mais profundo, né? Enquanto as pessoas estiverem nessa área política, né, sacanagem pra caramba, os ETs não vão estar nem aí dar contato para essa raça de pessoas que estão ainda num degladiamento kármico aqui na superfície planetária, né? Então os ETs não se preocupam muito com essa turma, não, o próprio mal se dissolve, se consome por si mesmo, né? Então essas conspirações que vocês perguntaram são puramente humanas. Claro que os governos da Rússia, os governos europeus, os Estados Unidos têm uma elite que é o serviço secreto, que eles têm uma estrutura de conspirar mesmo, de bisbilhotar, espionar todo mundo. Aí você sabe, a Rússia foi lá, assumiu a Crimeia e não deu bola para ninguém, cara. E pode ter certeza, ninguém vai dar um tiro contra a Rússia por essa
situação. Ninguém é tonto de botar cara com um país nuclear como a Rússia. Ninguém vai se matar por causa de ucraniano lá, não. Isso são puras questões ideológicas e políticas que nós vamos ver mais para frente, a Rússia fechar contra o Ocidente cada vez mais poderosamente. E é inevitável, isso não é inevitável uma guerra nuclear. Mais cedo ou mais tarde, as potências vão entrar num conflito degradador e essas armas nucleares, essa estrutura econômica montada em nosso planeta, vai ter um desequilíbrio muito grande. E essas três forças que nós temos no planeta, que são o Ocidente, mais o Oriente, juntando China e União Soviética e Rússia, né, porque a União Soviética não existe mais, a China e a Rússia, né, e os árabes, né, e os povos árabes. Essas três forças nunca vão conseguir interagir entre elas. Elas sempre vão estar em conflito de alguma maneira. É isso aí. Ok. Agora sobre Terra Oca. O que você tem para falar sobre Terra Oca? Como astrofísico que eu sou, né, falar de Terra Oca é uma bobagem, né? Mas você sabe que os grandes físicos, os grandes cientistas do século XVIII e até começo do século XIX, né, tinham altas teorias sobre Terra Oca, eles acreditavam que tudo podia ser oca, tal, sabe? Grande sentido de nome mesmo, sabe? Mas é óbvio que hoje, né, trazendo com tecnologia satélite, tudo mais, o avanço da própria astrofísica, das próprias estruturas planetárias que nós estamos descobrindo aí, é impossível, a Terra Oca não existe. O que existe são bolsões em cavernas, em locais que nós chamamos de inacessíveis à raça humana, né? Grandes cadeias de montanhas do Himalaia, algumas cavernas que contêm tecnologias muito avançadas, né, operadas pelas próprias bases de irmãos extraterrestres, que adensam no físico, operar no físico, e também estruturas antigas da própria Atlântida, que foram preservadas e conservadas para vir à tona numa nova transição planetária, num novo tempo, uma nova era futura. Mas Terra Oca, Oca com Sol central, aquele modelinho clássico aí dos livros, pode esquecer, isso eu não acredito mesmo, né? E uma pergunta aqui também interessante: os crop circles são mensagens decifráveis para nós humanos ou apenas trocas de mensagem entre eles? E agora eu acrescento, ou seriam apenas uma tecnologia nossa mesmo? O quê? Fala de novo o começo, eu não peguei. Tá. Os cíclopes? Os crop circles, né? Aqueles, os agroglifos, certo. Né? São mensagens... Os agrófilos, aquela coisa toda. Sabe o que eu acho, Celso? Eu acho o seguinte: os extraterrestres são criaturas muito avançadas, muito inteligentes. Tá? Se eles querem dar uma mensagem para a humanidade, eles falam claro. Não precisam ficar fazendo um buraquinho no chão, risquinho aqui a colar, sabe? Então, eu vejo assim que essa questão é uma questão muito infantil dentro da ufologia. Os ufólogos não precisam ficar preocupados com isso, sabe? Os ETs não vão passar mensagem desse jeito. O dia que os ETs quiserem passar uma mensagem, ele vai abduzir o presidente dos Estados Unidos, sabe? Está entendendo? Porque eles têm poder para isso, pode fazer o que quer. Uhum. Né? Então eu acho assim que a gente não deve se apegar a essas questões. Eu acho que você sentar na tua casa, fazer a sua meditação, fazer a sua experiência interior, você vai estar muito mais próximo da ufologia avançada do que você ficar correndo atrás de coisinhas no meio do mato, sabe? Muito distante de você, fora de você, querendo um fenômeno para explicar a presença extraterrestre. Você é o fenômeno, cara. Você está vivo na superfície do planeta. O fenômeno é você, o fenômeno não é o ET. Sabe, o ET é uma coisa externa a você, que você não tem condição de trazê-lo ao seu laboratório, ao seu campo de pesquisa, mas você está aí para se pesquisar. Você é o maior de todos os fenômenos, e é através de você que você vai descobrir quem são os verdadeiros seres extraterrestres. Cara, eu nunca fui ver um aglófico, não tenho o mínimo interesse em ver um aglófico, não tenho o mínimo interesse em entender aquelas mensagens, porque o dia que eu quero falar com o ET, eu falo com eles, ele vem e conversa comigo em português, alto e claro. Não precisa ficar fazendo desenho no meio do mato. Ok. E agora a próxima pergunta é referente. Por quê? Claro que você já até explicou, mas como existe a pergunta aqui, eu gostaria que você reforçasse. Algumas pessoas acham, né, que esses ETs malevolentes que coordenam, que influenciam, e por que eles nos escravizam, já que você diz que nós somos, né, seres aí robotizados. Por que essa robotização? Bom, eu gostei muito, né, quando você começou a pergunta, acham, né? As pessoas acham. De achismo o planeta está cheio, né? Todo mundo acha, né?
Entendeu? Mas ninguém foi fazer um estudo profundo e científico das coisas. Primeira coisa, os ETs não robotizam ninguém. Nós temos um livre-arbítrio aqui para você fazer o que quer. Do mesmo tempo que eu dei um chute no meu diploma de universitário, eu construí o meu próprio caminho, cada um de vocês pode tomar as suas decisões a qualquer momento, né? Não coloque o androidismo da raça humana, da civilização humana nos ETs. Coloque na sua própria cabeça, na sua própria imbecilidade de tomar decisões, de fazer questionamentos mais profundos, certo? Então eu acho que você ficar colocando nas estrelas a culpa pela nossa imbecilidade mais uma vez tentar culpar outras pessoas pelas nossas próprias fraquezas e pela nossa própria incapacidade de realizar feitos maiores em nosso planeta. Né? Então eu acho que você deve parar com isso e deve centrar em você. Você deve mudar a você primeiro. Não adianta você querer mudar o planeta sem mudar você, né? Você não consegue parar de fumar, cara. Você não consegue parar de comer carne. Você não consegue você não consegue fazer nada. Você é um consumidor dentro de uma sociedade política, ideológica, dominada pelos imperadores. Sempre aconteceu isso ao longo da história. Na verdade, cada um de nós estamos encarnados vivendo uma experiência. Mas todos vocês vão morrer, eu também vou morrer, né? E a morte é uma libertação dessa condição kármica, né? E quando estivermos do outro lado, nós vamos refletir muito sobre essa experiência que vivenciamos aqui. Então, essa escravidão é uma escravidão, vamos assim dizer, criada pelo plano superior, pelo plano espiritual, para a alma viver uma experiência. Mas ninguém é totalmente escravo, né? Existe uma frase muito clara mesmo. Vocês percebem que quando os americanos, ou seja, os ocidentais assumiram a escravidão no mundo, você percebeu que nenhum americano conseguiu escravizar índio americano, nem tampouco índio brasileiro? Por que não conseguiram escravizar índio americano, nem índio brasileiro? Tiveram que ir lá na África, pegar alguns negros e trazerem para trabalhar como escravos. Porque existe uma frase muito simples, sabe? Não existem escravos no mundo, só existem pessoas que se deixam escravizar. Os índios americanos, eles preferiam a morte do que serem escravos na mão dos brancos. Eles eram guerreiros, eles tinham honra, eles tinham orgulho. Eles lutavam até a morte, mas escravo jamais. Entendeu? Então, você não podia escravizar uma raça daquela, cheia de honra, cheia de equilíbrio. Vai escravizar um samurai japonês, você vai ver. Ele corta você em 20 pedaços e faz harakiri depois, né? Mas ser escravo seu? Jamais. Você está entendendo? Então é aquela velha história, né? Nós não somos escravos dos ETs, né? Você tem a mínima vontade de escravizar o humano. Escravizar o humano para quê? Né? Nós já estamos numa... Olha, eu vou usar o termo bem humano, bem terreno. Nós estamos numa merda tão desgraçada nesse planeta que não é preciso vir nenhuma raça superior lá de fora para tentar afundar mais, ou perturbar mais, ou causar mais sofrimento à condição atual do ser humano. Né? É uma tolice se achar que seres avançados precisam de nós para alguma coisa. Precisam de nós para fazer híbridos. Isso é tudo bobagem, isso é tudo uma fantasia de filmes de classe B americano, né? Você está entendendo? Esse filme Contatos de Quarto Grau é uma bobagem generalizada, e não é daquele jeito, não é daquele jeito. Tem muitos filmes que são muito tontos, são inventados da cabeça do escritor, o escritor inventa uma história e, né? Igual aquele filme Era Que, também é uma bobagem generalizada, os ETs não são daquele jeito. Os brasileiros podiam fazer filme muito melhor, né? Da mesma forma que fizeram O Nosso Lar, que é um filme fantástico, um filme maravilhoso, em termos de instrução, em termos da realidade como é. O americano não tem escritor com capacidade para escrever as coisas. Você vê que nem o Brasil tem escritor com capacidade para escrever as coisas. Tem que trazer um cara lá do plano espiritual, né? Um médico psicografar para escrever uma história decente sobre o plano espiritual. Porque as pessoas realmente não sabem das coisas. E aí essa história, né, de somos escravos de ETs, somos androidizados pelos ETs, é uma tremenda uma bobagem. Essa é a minha opinião, embora eu sei que tem centenas de conferencistas aí que defendem essa tese. Mas o Laércio não defende essa tese. Ok? É muito importante que vocês tenham uma opinião contrária aí, para vocês poderem criar um debate, discutir e ver com quem, em que lado que você vai ficar, né? Ok. Vou emendar duas perguntas aqui para ver se a gente consegue responder. Uma é sobre Pedra da Gávea, se você tem alguma relação, e depois se você pode dar alguma dica, alguma informação, até mesmo ensinar as pessoas como que elas podem fazer essa viagem astral, o desdobramento astral, a limpeza espiritual para entender e conectar com os nossos irmãos estelares. Veja bem, uma coisa, as coisas têm que ir por degrau, sabe? Nós estamos existe uma hierarquia dentro do astral Terra muito harmoniosamente.
Cada um de nós aqui na Terra, cada um de nós na Terra, nós estamos encarnados aqui, ou reencarnados. Cada um de nós, antes de reencarnarmos, é aquela história que vocês viram no próprio filme Nosso Lar, existe toda uma estrutura lá para preparar a sua próxima reencarnação. As pessoas vivem em média, entre uma encarnação e outra, mais ou menos uns 100 anos, viu? É raro uma pessoa morrer 10, 20 anos depois de estar reencarnada. Isso não existe, é muito difícil, muito difícil. As pessoas passam muito tempo entre uma encarnação e outra para depois preparar uma nova reencarnação. E essa reencarnação é preparada com anos e anos de antecedência. Existe um conselho kármico lá que prepara junto com você, decide de acordo com os seus karmas anteriores, com as suas experiências vividas lá atrás do passado, que tipo de condição você vai ter que vivenciar na próxima encarnação. Isso é muito discutido num filme sequente lá do Nosso Lar, né, que aí a vida continua. Foi até feito, mas sem nenhum efeito especial, sem nenhuma grana, né? Então o filme é muito simples assim, visualmente, mas tem um conteúdo muito bonito, muito bom para entender como é que as teias atáveis, as teias kármicas de vidas anteriores ou de relação nessa vida vai projetar uma reencarnação futura sua. Nós estamos aqui na Terra sobre a observação desses mentores responsáveis por nossa encarnação. Ninguém está sozinho nesse mundo. Aparentemente, nós não nos lembramos, não sabemos que isso existe, que todos os dias, a todo momento, nós somos acompanhados por esses irmãos das estrelas, esses irmãos espirituais. Então eu digo o seguinte, os irmãos das estrelas, eles estão completamente acima dessa hierarquia que nós chamamos de projeto dos mentores kármicos da nossa encarnação. Eles são seres muito avançados, eles são seres a serviço de um comando maior da Terra para operar essas dimensões astrais da Terra. Eles trabalham no plano astral da Terra, eles não são seres físicos, mas com capacidade para materializar em nosso plano físico a hora que bem entende, com naves, sem naves, né? Pode entrar no teu quarto aí a qualquer momento, não precisa ter locais especiais, você tem em qualquer lugar. Não tem lugar especial para ele, que eles aparecem, mas não. Se você cria um grupo no quintal da sua casa, eles vão aparecer. Você está entendendo? Então são pessoas com capacidade de se manifestar em qualquer lugar que eles bem entendem, porque são seres oriundos de uma dimensão mais superior. No entanto, nós, para chegarmos até os ETs, com profundidade, você primeiro tem que passar pelo seu conselho kármico. Será que no seu projeto kármico de vida, aquele seu mentor, lá antes de você encarnar, ele projetou algum contato com as estrelas? Você está escrito lá que você vai ter um contato com as estrelas? Esse contato, você tem que passar por uma série de experiências antes de subir as estrelas, antes de ter uma relação com seres mais avançados das estrelas. Por quê? Existe uma ascensão, existe um processo ascensional. Não é porque, eu gosto de ET, eu gosto de ufologia, já vou direto entrar. Não. Primeiro você precisa aprender a base, aprender como funciona toda a espiritualidade de terra, seu mentor entrar em contato com você, acordar você, preparar você para a saída do corpo em projeção astral, você saber tudo como funciona as cidades astrais. Eu tive que ir, puxa vida, quantas viagens para Umbral, cara. Eu conheço um Umbral mais do que eu conheço a cidade de Limeira onde eu moro aqui, sabe? E Umbral é muito interessante, não é tão fantasmagórico quando passou no filme Nosso Lar, lá, sabe? O Umbral é exatamente como a superfície da Terra aqui, você não vai notar diferença nenhuma de que você for por Umbral em relação à própria superfície da Terra, as pessoas estão mais perdidas que seguem tiroteio aqui. Então, quando você tiver essa preparação espiritual, essa consciência de quem é você, de toda a sua experiência de reencarnações, todo esse processo interno, aí talvez você esteja pronto para ir em contato com as estrelas. Eu acho que minha própria preparação como astrofísico e como espiritualista me deu muita base, né, depois de todo o processo espiritual, para mim encontrar os irmãos das estrelas e saber a localização dele dentro desse contexto maior, né? Não foi tão difícil eu aceitar essa condição, não foi um trauma, os ETs não geraram um trauma na minha mente, muito pelo contrário, quando eles apareceram foram mais um espírito na minha vida, mais seres espirituais que já conviviam comigo o tempo todo, né? Então eu acho assim que nós temos uma hierarquia a ascensionar, sabe? Nós temos que trabalhar essa parte espiritual nossa, meditar muito todos os dias,
desenvolvemos um amor dentro do nosso coração. Tem uma frase que eu nunca esqueço desse meu irmão pequenininho, que me acompanha sempre, sabe? Ele disse assim: só existe uma chave que abre a porta dos discos voadores para qualquer humano. E essa chave se chama amor. Enquanto nós não tivermos o verdadeiro amor em nossos corações, o verdadeiro amor em nossos corações, as portas de qualquer disco voador não serão abertas para nós humanos. Então essa é a chave de um contato com os irmãos das estrelas. Não existe outro, tá? Por isso você não vai ver nenhum governo americano entrando em contato com esses caras. Você não vai ver nenhuma autoridade militar entrando em contato, porque eles não vão dar esse contato. Enquanto você não tiver uma abertura de consciência e um verdadeiro estado de amor em seu coração, o contato não vai acontecer. Abdução é uma coisa, abdução não é contato, tá? Abdução não é contato. Por isso que vai ter esse congresso aí, que o pessoal está organizando, que vai ser em Curitiba agora, contatados, certo? Abduzidos, ok? Nunca se esqueçam que esses encontros ou foram 1 hora, 2 horas, 3 horas. A relação, com certeza, é mínima. E nunca mais se repete, nunca mais acontece. Ou seja, o indivíduo não tem uma noção de quem é esses seres. Dentro desse contexto do Projeto Terra, da espiritualidade da Terra. Não tem. E aí a história é história. Vai inventar 1000 coisas, porque eles são maus, porque abduziram, pediram autorização, enfiaram a agulha em mim sem autorização, sabe? E o projeto, né, inclusive aquela história da Operação Prato, né, que realmente aconteceu. Né? Só que eu tenho um outro lado. Eu tenho uma palestra inteira aí na internet sobre a Operação Prato. Eu explico para vocês por que eles fizeram aquilo, né? Por que tiravam o sangue das pessoas, por que faziam toda aquela operação. Né? Okay, de outro ponto de vista, que não é o ponto de vista dos militares nem dos ufólogos comuns. Né? A operação deles não era dar contato para o ser humano, eles estavam fazendo uma outra coisa importante. Uhum. Mas jamais dar contato para o ser humano, eles quiseram dar contato para o ser humano. Então é isso. Esse é um dos grandes problemas. Os abduzidos não são contatados, os abduzidos são abduzidos. Contatados são indivíduos que convivem com ele por anos e anos a fio, sabendo realmente quem eles são. Ok, temos aqui uma gama ampla, né, e variada de assuntos, nem sempre nós conseguimos... Vai abrindo o leque, né? A ufologia, ela é um leque, é o conhecimento humano de uma forma ampla. Com certeza. Olha só... Tem uma pergunta sobre Pedra da Gávea, depois tem uma pergunta sobre física quântica e depois tem uma pergunta que volta a Anunnaki Nibiru. Divirta-se. Então lá, Pedra da Gávea. O que é Pedra da Gávea? Tem alguma coisa? Pedra da Gávea. O que pode ter Pedra da Gávea, né? Espíritos presos naquela condição. Não, eu já passei por lá, eu não notei nada de diferente assim não, sabe? O planeta Terra, cara, ele tem zonas, porque as cidades astrais, elas são muito altas, tá, Celso? As cidades astrais, a primeira cidade astral, ela está mais ou menos você tem uns 2 a 3 mil, desculpe, você sabe que as estações orbitais, a estação orbital circula lá a 400 km de altura. As cidades astrais vão estar mais ou menos a 800, a 1.000 quilômetros de altura, quer dizer. Então, as cidades astrais estão muito altas, porque astrofisicamente falando, a Terra tem várias superfícies, tá? Por isso que a cidade nosso lar, está numa cadeia montanhosa, numa superfície assim assada, porque a Terra, o planeta Terra, astrofisicamente falando, essa crosta que nós estamos sentados, que agora que nós humanos estamos assentados, não é a única que existe. Existem várias outras crostas terrestres cada vez mais espaçadas, formadas de uma matéria diferenciada, uma matéria de outra, que a gente chama de uma outra natureza quântica. E nessas outras superfícies da Terra é que estão localizadas as cidades astrais. É matéria. Cidade astral é de matéria. O espírito é feito de uma matéria. As coisas são materiais lá, não são fantasmagóricas. As coisas são reais, isso que é interessante. Por isso que você vê o filme Nosso Lar, você não entende, tem nego plantando flor, brincando com cachorro. Pô, o cara tá morto, cara, como é que vai brincar com o cachorro e plantar? Né? E você está entendendo? Comer frutinha, que raio de fruta lá, que flor que é essa? Então as pessoas não questionam isso. Vamos supor, quanticamente falando, não fisicamente falando, né?
Você está entendendo? Qual que era a pergunta mesmo? Então, a Pedra da Gávea, para mim, não tem uma coisa muito especial assim sobre a Pedra da Gávea, porque os espíritos, eles não operam muito aqui na superfície, a não ser os umbralinos. Os umbralinos ficam andando por aqui, vai no boteco com você, a hora é encosto, a hora vai perturbar a sua vida, ou às vezes eles são segregados em certas regiões do planeta para eles não perturbar muito a raça humana, mas muitos deles ficam andando entre nós. E quando eles perturbam muito, o comando astral vai lá, pega eles, leva de volta e deixa eles presos nas cidades astrais. Tá. Mas esse preso entre aspas, né? Porque as cidades são muito grandes, as pessoas nem têm noção que estão presas, né? Entendi. Eu vou continuar aqui, depois nós vamos passar para a física quântica. A continuação é Anunnaki Nibiru. O que é isso? Existe? O que você acha? Olha, vamos fazer uma reinterpretação. Aquelas leituras, as interpretações do Zacarias 7 sobre a existência dos criadores da humanidade é uma bobagem. Bobagem tremenda. Isso mostra uma visão muito primitiva da natureza humana e da espiritualidade humana. Por exemplo, o Sete não tem a mínima visão sobre isso que nós estamos conversando aqui, sobre vida após a morte, sobre transcendência, sobre outras dimensões da realidade. É óbvio que a raça humana não é uma raça humana criada para ser robô de uma raça avançada para minerar ouro, que por largar, e essa merda virou que está hoje aqui até nós. Isso é uma bobagem. Você pode esquecer que essa teoria, eu não sou conivente com ela, né? E esses Anunnaki, do jeito que está colocado lá, é uma bobagem, eles não existem. Né? É uma interpretação muito distorcida. O próprio planeta Nibiru também ele é um planeta que, do jeito que construíram aí, do jeito que estão enxergando esse Nibiru todo dia, com foto que mandam para mim, eu morro de dar risada, né? Porque como astrofísico, eu dou risada pra caramba dessas fotos do Nibiru, tirado próximo ao Sol, V2 Sol, puta, fala em máquina fotográfica, né, distorcida pra caramba. Explica pra gente, Lécio, o porquê que essas fotos são falsas. Tudo fora de máquina fotográfica, tudo reflexo na lente, que aparece esses dois sóis, aparentemente dois sóis, tá? Né? Como é que o dois sóis está lá do céu, amanhã não tá mais, cara? As coisas não são assim. Quando um astro aparece, eles são lentos no espaço, eles demoram para sair da posição real deles. Né? Como Vênus, é como Marte, o Júpiter, fica lá o mês inteiro para você ver, pô, vai sair correndo. Os planetas não saem correndo assim com velocidades estonteantes. E o próprio Nibiru, se ele existir, por exemplo, numa órbita, eu tenho uma palestra específica sobre a possibilidade de existir um astro intruso, que seria o causador das catástrofes na Atlântida e uma possível causador de catástrofes agora na geração futura. Né, com uma órbita bastante alongada, e que você teria que ver por hemisfério sul, com um observatório no Polo Sul, ou na região mais sul do planeta, que nós não temos grandes observatórios olhando para o sul, para o espaço celeste sul. E o fato dele vir numa condição polar, ele não poderia ser detectado através de instrumentos ópticos ou instrumentos fotográficos, porque somente quando ele estiver muito perto e o astro se transformar numa luminosidade muito grande, aí os astrônomos vão desconfiar e vão virar para lá e vão ver o que é aquela porcaria. Mas antes, numa foto, simplesmente, porque a detecção de um planeta distante, como a própria detecção do planeta Plutão, detecção do planeta Urânio, que não são visíveis a olho nu, como eles estão no plano da eclíptica solar, você tem que tirar foto durante, por exemplo, um ano, ou 50 dias, 100 dias, para você ver uma mudança de posição de pontos luminosos no fundo da máquina fotográfica. Tá? Você tira muitas fotos durante meses, às vezes, você vê uma mudança de posição de um pontinho luminoso. Aí você fala, pô, aquele astro está se movimentando. Mas, como você está olhando uma condição polar e uma órbita muito elíptica, o astro vem em sua direção. Quando ele vem em sua direção, ele não muda de posição na chapa fotográfica. E isso torna bastante difícil você ter uma detecção com antecedência de anos da presença de um astro do tamanho de Júpiter, por exemplo. Né? Ele vai ter que estar na distância de Júpiter, quando ele chegar perto de nós, para ele ter um brilho do tamanho de Júpiter, que é uma estrelinha praticamente comum no céu à noite, né? Quem não tem experiência, não sabe que é um planeta até. Né? Mas essas fotos, essas sereias babacas que mostram por aí. Outro dia um cara me perguntou, mandou num diálogo aí que, né, o Nibiru estava em tal lugar no céu aí, né? Vamos supor, né, se ele vem do Polo Sul, como é que ele pode estar sendo visível na constelação de Câncer e tal? Sabe, as pessoas não têm nada de astronomia, cara. Um astro não pode ser visível na constelação de Câncer, a gente está vindo lá do Polo Sul, entendeu? Tem umas distorções aí de pessoas que não entendem astronomia e querem enfiar o Nibiru na cabeça das pessoas, como algo real que está chegando aí, assustando todo mundo. Né?
Os astrofísicos não sabem de nada. Eu tenho informantes, pode ter certeza. Eu tenho informantes dentro dos maiores observatórios do mundo, sabe? Tenho acesso a observatórios profissionais aqui no Brasil, telescópios grandes, que a hora que tivesse qualquer objetozinho estranho no céu, nós já estaríamos sabendo e nós íamos botar a boca no mundo, pode ter certeza. Interessante. Porque realmente tem muita coisa, né? Muita coisa, e nós estamos aprendendo mais uma forma de entender. E claro que, como você mesmo disse, cada um depois assume aquilo que agrade mais ao seu coração ou à sua forma de pensar, né? Com certeza, com certeza. Todos nós devemos ser livres pensadores, criar a nossa própria formação, a nossa própria opinião. Por isso que eu me acho no direito de discordar de um monte de opiniões que existem por aí de outros conferencistas, de outros ufólogos, de outros espiritualistas, e aí tudo bem. Com certeza. E agora a pergunta da física quântica e depois eu vou na base de Dulce. Física quântica, sobre o duplo spin, significa que então temos um outro de nós mesmos ou não é isso? Não, isso aí é também uma bobagem, essa história de universo paralelo, tá? Essa teoria de universo paralelo é uma teoria das mais idiotas que eu vi até hoje. A ficção científica é que adora isso aí, sabe? Você quer ver o que a ficção científica adora e não tem base científica nenhuma? Mundos paralelos, universos paralelos. Outra, viagem no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro. Isso aí é também uma bobagem também, que não tem base científica nenhuma. Só existe no filme de ficção científica. E nesses... vamos assim dizer, programas de divulgação científica do Michio Kaku, que dá física quântica, teoria das cordas, dá a possibilidade de ter universos paralelos. Isso aí se chama masturbação mental dentro da física, tá? Você está entendendo? Igual essas teorias cosmológicas desse cara, a teoria do universo inflacionário, eu dou risada nisso aí. Nós astrofísicos, físicos que estamos dentro disso aí a gente chama de, com todo o carinho que eu tenho pelos irmãos físicos, hein? Esse texto e essa palavra foi tirada da boca do César Lattes. César Lattes era meu professor na Unicamp, e quando a gente ia sentar para discutir cosmologia com ele, que ele era um dos papas da teoria geral da relatividade de Einstein, que da onde sai toda a cosmologia, né? Ele falava lá, isso daí não passa de masturbação mental, sabe? Ninguém foi lá medir para ver como é que são as coisas. Isso é um jogo dos físicos teóricos, é tudo teoria, amanhã ele muda a teoria, daqui a pouco muda de novo. Não existe certeza nenhuma nesse campo da física. A física é uma matéria especulativa, tentando criar bases teóricas em cima de alguns experimentos, mas com relação ao cosmos, com relação ao universo, ao próprio átomo em si, a estrutura quântica do átomo, nós estamos engatinhando, tá? Engatinhando. Realmente é muito complexo. Não acredite nessas coisas como verdades, tá? Porque você ouve falar de revista científica, filme de ficção, universo paralelo, né? Não existe outro eu de você lá, não. Nem existe viagem no passado. Não, você ia dar um tiro no seu eu lá, acabou. Quero ver o que vai acontecer. Ótimo. É? Tem uma pergunta... E essa história também, por exemplo, toda essa história aí que tem a ver com a máquina do tempo, que são os livros aí do Cavalo de Troia, né? Certo. Tudo não passa de uma grande romance de ficção científica. Isso nunca existiu. Ok. Então a pergunta sobre aquela base de Dulce do Novo México, que dizem que tem contato, uma parte é dos Dulce ETs. Não, é Duck, né? Nós conhecemos por Dulce, né? Dulce, base Dulce. Base Dulce, tá? Isso. Ou Área 51? Não, é outra. No Novo México, a base Dulce, e tem a Área 51, que é uma outra área, né? Essa base Dulce no México é tida como... Ela tem várias profundidades abaixo da Terra e até um nível X são dos intraterrenos e dali para cima são dos governos. Faz parte da teoria da conspiração. Da conspiração, Você tá? tem alguma informação? Celso, deixa eu deixar bem claro que eu não tenho a mínima relação ou a mínima confiança nessas teorias da conspiração, tá? Inclusive nem para falar sobre elas, você está entendendo? Para mim, eu acho isso aí uma infantilidade muito grande. É coisa de ficção científica, coisa de, sabe? Não acredito nem um pouco nessa questão. Claro, bases militares subterrâneas, óbvio que tem, porque os americanos sempre construíram bases secretas subterrâneas com medo de um bombardeio atômico. Isso é normal. A sua tecnologia de ponta sempre é desenvolvida em bases subterrâneas e com capacidade de suportar ataque nuclear. Porque todos os governos sabem que
um ataque coordenado das forças internacionais, forças inimigas, elas iriam atacar exatamente essas bases de ponta, né, onde estariam os grandes cientistas, onde estariam os grandes intelectuais, porque eliminando esse ponto, você tem um povo totalmente perdido, né, quando você elimina a elite pensante do país. Uhum. Duas perguntas aqui que basicamente eu gosto bastante, né, que é o quê? Se você já foi abduzido e como que é o seu contato com eles, tá? Como que você tem contatos? São perguntas assim, mais diretas, mais práticas, né? Eu adoro esse tipo de pergunta. Olha, veja bem, eu nunca vou falar se eu fui ou não abduzido. Vocês que tirem suas conclusões. Outra questão. A minha relação é uma relação totalmente espiritual, né? E vamos assim dizer. Quem vai ao meu encontro lá em São Tomé sabe que os meus irmãos andam ao nosso lado o tempo todo. É só uma questão de você ver, abrir os olhos. E um dia ele vai materializar na frente de muita gente, lá para deixar muita gente meio maluca, para saber, da mesma forma que os espíritos podem estar andando ao teu lado. Olha, da mesma forma que o teu pai aí, que faleceu, pode estar do lado de você agora e na sua casa, sentado com você, te ouvindo, e você não o vê, não percebe, mas um bom médium vê, conversa, dialoga com ele. Da mesma maneira, os meus irmãozinhos, eles entram no meu quarto aqui, bate papo, conversa e vai embora. São pessoas como qualquer um de nós, mas na dimensão espiritual. E quando você cria essa condição, essa liberdade interna deles estarem com você, eles estão a hora que você quiser. Se você chamá-los também, nós temos código de chamada, que assim que necessitamos, nós chamamos de emergência, eles aparecem, eles vêm conversar, o que foi, está precisando de alguma coisa, tal. E são várias raças que operam, e você tem código de chamada em várias raças, você pode chamar um ET grande, um ET pequeno, um Grace, você pode acessar certos outros indivíduos, né? E da mesma forma que os espíritos caminham todos os dias aos nossos lados, ao nosso redor, os irmãos das estrelas também caminham ao nosso redor. É isso que acontece comigo todo o tempo. Ok, isso me lembrou, Laércio, uma história que você contou para nós ao vivo, quando estivemos lá no seu ashram. Eu vou só relembrá-lo, eu gostaria que vocês contassem aqui. Eu até já comentei para o pessoal, assim que nós chegamos lá de São Tomé, eu comentei aqui com o grupo, né? Gostaria muito que você repetisse. Daquela história, se não me engano, foi com o JJ Hartog, né? Que foram todos lá para esperar as naves, as luzes surgirem lá de cima, todo mundo olhando para cima, e aí você olha do seu lado, tinha lá o Greizinho olhando também. Exatamente. Conta para nós, por favor. Celso, eu lembro disso. Isso para mim é muito constrangedor, sabe, Celso? Porque naquela época, Celso, eu era um moleque que eu tinha uns 21 anos de idade, sabe, Celso? Você imagine eu no meio de feras da ufologia, General Cronenberg, todos os grandes papas da ufologia internacional, sabe? Então eu vou contar aí para o seu público, né? No ano de 1982, eu fui... teve um Congresso Internacional de Ufologia em Brasília. E nesse Congresso Internacional de Ufologia em Brasília, nós tínhamos o J. Allen Hynek, aquele astrofísico famoso, né, que estudou o caso Barney Bat Hill nos Estados Unidos, e era o astrofísico da NASA, né, que fazia parte do Livro Azul, do projeto Blue Book. Né. Tínhamos James Hurtak, que é um físico, e ele também é rabino judeu. E ele foi responsável, ele foi um consultor do Steven Spielberg para fazer o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E foi ele que colocou aquele som no filme. Pá, 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 sabe? E tinha assim, tinha mais de 80 conferencistas nesse congresso internacional e de nacionais. E aí, o congresso foi abertura numa sexta-feira à noite e foi terminar no domingo da outra semana. Você imagina quanta conferência, manhã, tarde e noite, de uma semana inteira, completa, de sexta a domingo da outra semana. Eu sei que chega no sábado à noite da outra semana, no sábado, o General Show reuniu os conferencistas e falou: olha, o professor Hurtak está nos convidando para organizarmos uma vigília ufológica numa fazenda, num lugar esmo aqui, que ele vai conduzir uma vigília ufológica. Para convidar os conferencistas e convidar também as esposas, as companheiras dos conferencistas para participar dessa vigília. Acho que tinha mais de 100 pessoas
nessa vigília ufológica. E lá vamos todo mundo lá de carro, né, no sábado à tarde, uma turma que já tinha... Quando acabou o trabalho no Congresso, que era mais ou menos umas 8 horas da noite, já a gente saiu numa caravana, aquele grupo de pessoas, e fomos para uma fazenda lá em Brasília, um lugar bem esmo, desacampado lá, para fazer uma vigília noturna. Eu lembro que estava muito seco, estava muito gostoso, o céu estreladíssimo, muito bonito, não estava tão muito frio assim. E o James Gurtak faz toda aquela cerimônia dele, vamos todos mãos dadas, vamos cantar mantras e fazer cânticos que atraem os ETs, que segundo ele, na pesquisa dele lá na Índia, são mantras que atraem os ETs, aquela coisa toda. E ficamos cantando para atrair os ETs. Só que eu, na minha vivência espiritual, já tinha tido contato com os meus irmãozinhos pequenos o tempo todo. Os irmãozinhos pequenos, os velhos, estavam andando. Olha, cara, os seres andam no palco lá no Congresso. Os caras falando de ET, falando de escovador, os greyzinhos andam no palco, andam no meio das pessoas. Né? Os maiores ficam semi-adensados assim, no Congresso, estão sempre presentes, como os espíritos estão no nosso meio, investigando desse lado. E como se né, a gente não soubesse quem são os ETs e que eles estão sabendo do que estão fazendo, do que nós estamos falando. Bom, vamos lá para o Congresso, vamos lá para a vigília ufológica. Olha, ficamos mais de 40 minutos, os caras cantando mantra, cantando, invocando forças, invocando, não sei o quê, porque ele é judeu, né? Ele usa muita coisa da cabala, tal, invocando mantras e cânticos e tal. Pô, tudo bem. Aí, chegou o momento que ele falou, agora vamos começar a nossa vigília, que tudo pode acontecer, pode aparecer luzes no céu, discos voadores e tal. Peguem suas câmeras, suas máquinas fotográficas e vamos ficar em vigília profunda. Cara, todo mundo olhando para o céu, aquela coisa com máquina fotográfica, tudo. De repente eu sinto... Eu estava olhando para o céu, sabe? Eu também estava olhando, o céu estava bonito, olhando as estrelas. Eu também queria ver se eu via algumas luzes do céu. Eu estava com um grupo de amigos, estava com uma namorada minha, Olha, eu estava com uma namorada minha e estava um capitão do exército de Campinas comigo, junto comigo nesse encontro. O capitão foi junto comigo. Eu tinha uma ligação com o exército de Campinas muito forte naquela época, nessa área de ufologia, com o general que trabalhava na época lá. E o capitão estava comigo, ele adorava essas coisas. O capitão estava comigo nessa vigília. E o capitão já fazia parte do meu grupo de ufologia, conhecia os greyzinhos, no sentido que eu contava as histórias, que eu falava como eles apareciam, né? Aquela coisa, as mensagens que eles nos davam, tal, no nosso grupo. De repente, cara, isso foi muito engraçado. Todo mundo olhando para o céu, eu olho assim para baixo, e devia ter mais ou menos uns 8 pequenininhos greyzinhos com a gente ali. Todos eles olhando para o céu. Olhando para o céu, com a cabecinha virada para o alto, olhando. Quando eu olhei aquela cena, eu ria tanto, comecei a rir. Os meus amigos falaram, que você está rindo, o que está acontecendo, o que você está vendo? Eu falei, eu estou vendo uma coisa assim, surrealista. Né? Eu estou vendo meus irmãozinhos ET tudo olhando para cima aqui também, não sei o que eles estão procurando. Então eu ri muito de ver aquela cena, de todo mundo olhando para o céu e os caras ali do nosso lado, né? Eu lembro que um deles se aproximou, depois de toda essa história, e falou a seguinte frase para mim. Ele falou assim, Laércio, fala para eles que nós não estamos lá no céu, nós estamos aqui entre vós. Eu olhei para o ETzinho e falei, você acha que eu vou falar? Eu não, estou fora disso aí, eu não vou falar coisa nenhuma para eles. Quem sou eu para falar para esses caras aí, meu? Né? Vocês explodem uma bola de luz. Eu falei para ele, tá brincando, né? Agita aí, fala que vocês estão aqui, não lá em cima. Quem é esse aqui? Eu falei assim, quem você acha que vai acreditar em mim, rapaz? Sou um moleque de 20 e poucos anos que não meto esse nego aí. Estou fora disso aí, não vou falar não. Eles até deram risada por essa negação, mas eles não quiseram explodir luz nenhuma, não, para assustar o povo lá, não. Mas é uma experiência que na minha vida tem acontecido muito isso. E depois eu fui aprendendo, sabe, Celso? Eu fui me aquietando, sabe? Eu era uma pessoa que lá atrás eu falava muito, depois eu comecei a falar muito das minhas experiências, comecei a falar. Aí sabe o que aconteceu, Celso? Começou a juntar um grupo de pessoas ao meu redor que passaram a me idolatrar como se fosse o Cristo da nova era, cara. Como se eu fosse o Salvador da nova era, como se eu fosse o Avatar da nova era, como se eu fosse o Buda Maitreya, sabe? O cara não dava, com perdão da palavra, não dava um peido sem vir consultar a mim ou os guias, os ET, sabe? Então chegou um momento que a gente bloqueou tudo isso daí, eu encerrei o meu grupo,
Fiquei mais ou menos uns 10 anos sem ter grupo nenhum, sem ter pessoas nenhuma do meu lado, sem ter ninguém. Eu fiquei no isolamento para tentar reconstruir uma forma de trabalhar a ufologia, de fazer o meu trabalho. E depois desse tempo que eu comecei a reestruturar esse projeto no sul de Minas, esse trabalho, nós amadurecemos muito com relação a realizar esse trabalho com os ETs. E eu aprendi demais com eles também essa questão da própria psicologia humana, da natureza humana. Por isso, esses meus vídeos na internet, falando sobre as questões da natureza humana, da sexualidade humana, da espiritualidade, e depois também falar dos ETs dentro desse contexto. Então vocês podem perceber que os ETs estão dentro de um contexto chamado Projeto Terra. Eu acho que para você compreender o meu trabalho, você tem que começar pela coleção chamada Projeto Terra, ou o livro, ou a coleção com 8 DVDs, que vocês vão perceber aonde os ETs estão inseridos, qual o compromisso dos ETs com a nossa humanidade. Porque eles têm um compromisso muito grande com a nossa humanidade. Eles são os criadores da nossa humanidade. Esse corpo biológico que você está usando aí para viver essa encarnação, este corpo biológico foi projetado nas estrelas por essas inteligências, por esses seres. Eles são responsáveis por esse corpo que você está usando. Esse corpo que você está usando não é seu. É um corpo emprestado de uma tecnologia muito avançada. Esse corpo que você está usando ele é tão avançado, mas tão avançado que você não sabe nada dele, você não sabe como ele funciona. Você é um usuário. Da mesma forma que você é um usuário de computador, você sabe apertar a tecla, mas você não sabe como é que ele funciona. Nem você sabe como é que, quando quebra, você joga no lixo. Né? Nem técnico, ninguém conserta computador. Né? Ninguém conserta uma placa de computador, joga tudo fora. Troca e põe outra nova. Porque ninguém sabe, né? Ninguém sabe fazer isso. Imagine, então, esse corpo biológico que nós estamos usando, construído por uma ciência avançadíssima, né? Que nós nem sonhamos, e somos almas, usuários desses corpos, feitos por essas inteligências que cuidam desses corpos, dão manutenção desses corpos, durante uma série de coisas, né? A Operação Prato lá, fazendo um resumo, era uma típica situação dessa, né? Meus irmãos disseram que naquela região da Amazônia, um vírus muito mortal estava sendo desenvolvido ali, estava passando para a civilização, para a humanidade. E se eles não intervêm, criando uma vacina biológica física, eles não conseguiam conter a ação desses vírus. Então eles perceberam isso e com força muito atenuante, eles foram lá e conseguiram conter o vírus e criaram um antídoto muito rápido para que a humanidade não pudesse ser atacada por essa destruição em massa. É isso. Laércio, aproveitando essa deixa aí, temos mais alguns minutos ainda. Então, aquela sessão em que as pessoas pediram, vamos ver, leve para a gente ver, queremos ver. O que aconteceu a hora que a nave chegou e o povo, qual foi a reação? Lá na montanha. É muito engraçado, porque isso estava no começo de nossos trabalhos de grupo, sabe, Celso? Eu tinha acabado de entrar na Unicamp, eu tinha 19 para 20 anos, eu estava no primeiro ano de faculdade, né? E nós tínhamos um grupo de ufologia aqui na cidade de Limeira, sabe? E eu lembro que nós estávamos fazendo uma aula de ufologia no sábado à noite aqui na cidade de Limeira. Isso foi no sábado à noite, o primeiro encontro, o primeiro contato. E nós temos uma área que nós íamos, descampada, nós íamos para fazer vigília ufológica mesmo, fazer olhar o céu, estudar astronomia, muito gostoso. E era no mês de maio, frio para danar, sabe, o céu estava estrelado muito bonito. Em 12 pessoas nós saímos nos carros e fomos até o descampado. Engraçado que quando a gente chegou numa estrada de terra, já saindo da cidade, 2 naves começaram a seguir nossos carros. Nós éramos em 3 carros. E aquelas luzes fachando e piscando, as luzes, estavam uns 40, 50 metros em cima de nós. Eram naves, a nave devia ter mais ou menos uns 30 metros de tamanho. E aquilo foi percorrendo o carro. E eu não deixei os carros pararem, sabe? Falei, não para que não estamos lá, vamos embora, que eles vão junto com nós. E essas 2 luzes foram junto de nós até a gente chegar na região onde a gente estava. E a gente, não vou contar muito essa história, que a gente passou por uma experiência ali durante umas 2 horas. Depois as naves foram embora e nada aconteceu de mais sofisticado. Aí o que aconteceu? Quando esse grupo voltou para casa, todo mundo começa a ligar para todo mundo. Olha, aconteceu isso com nós, as naves seguiram a gente, estava em cima de nós, estava bem perto, dava para ver o brilho dela e a forma dela, tudo na noite e tal. No dia seguinte, tinha mais de 50 pessoas reunidas naquele mesmo lugar, às 9 horas da noite. Você imagine, né? Vem namorar, vou levar minha namorada, vou levar meu tio, meu cunhado, porque ele quer ver também, porque ele quer ver. Todo mundo quer ver, entendeu? Mas ninguém sabe o que vai ver. Todo mundo é curioso.
E tinha professor da Unicamp naquela época, o cara que a gente levou, meu professor que gostava disso, tinha um professor que gostava disso lá também, sabe? Uns amigos meus físicos, amigos meus da física vieram na Unicamp, cara. Aí todo mundo sentadinho, fizemos uma meditação, 20 minutos de meditação, aquela círculo, e a gente deixou os carros mais ou menos uns 100 metros de distância na estrada, e a gente entrou no descampado para ficar isolado lá, uns 100 metros de distância no descampado, era um pasto mesmo. De repente apareceu uma luzinha lá no céu, andando de um lado para o outro, no horizonte, caminha para cá, caminha para lá, e as pessoas me alertam, Laércio, olha, você está vendo aquela luz lá, Laércio, o que será que é? O que será que não é? Pode ser, pode não ser. Eu falei assim, olha, é o seguinte, não dá para saber. Vamos fazer o seguinte, vamos nos concentrar e chamar aquela luz. Se for uma nave, eles vão nos perceber e vai vir no nosso encontro. Então vamos todo mundo concentrar. Não deu outra. Nós concentramos, aquela luz parou, ela acendeu, ela começou a acender e vir. E vir e começou a crescer. E crescer muito rápido, começou a vir, crescer. Cara, mas o povo levantou numa disparada em rumo ao carro, os carros estavam estacionados. Eu lembro que só ficou 2 sentados. Eu e mais um amigo meu, que mora hoje na cidade de Campinas. Ele trabalha na Telebrás, em Campinas, lá, sabe? Um cara que fazia faculdade de engenharia, fazia engenharia elétrica. Então é o único cara que ficou sentado ali, o resto correu tudo. Num desespero que você não tem noção. Aí a nave parou, depois ela afastou e foi embora. Aí o que acontece? Aí nos dias subsequentes eu nunca mais levei um grupo no campo. Eu ia em 2, 3, 4 só. Aí as coisas aconteciam. Ou aí seja, as naves paravam, ficavam mais de 2 horas conversando com a gente. E aí a história vai longe, viu? O povo pede, mas na hora H sai correndo, né? Não tem noção, cara. Você não tem noção. Aquela luz que estourou lá dentro de nós, lá em São Tomé, há pouco tempo, os caras ficaram num pânico. O povo não conseguia dormir à noite com medo, sabe? Do que podia acontecer. Então, é uma experiência. Está pronto? Você está preparado? Com contato? E eu digo para você, se materializar um ET no meio da nossa roda, você não vai trabalhar no dia seguinte. Entendi. Tá? A sua vida desmorona. A sua vida psicológica desmorona, a sua vida profissional desmorona. Você não tem capacidade psicológica de lidar com uma situação dessa. Você perde até a esposa. Você está entendendo? É o famoso caso do contato imediato 3º grau, né? Do Richard Dreyfuss no filme, né? Ele só teve um contato de 2º grau, né? Avistou a nave em cima dele. E entrou em colapso, entrou em desespero. Complicado. Perdeu a família, perdeu a mulher, perdeu tudo, não é verdade? Com certeza. Então, a gente sabe, isso é chamado síndrome do contatado. O indivíduo entra em contato com uma realidade avançada, subjetiva, ele não sabe lidar com isso, a vida dele desmorona. Porque o ser humano, ele é muito traumatizado na vida normal, ele é depressivo, ele é angustiado, ele é cheio de traumas, cheio de problemas. E o fenômeno UFO é uma coisa muito marcante, muito poderosa na mente dele. Ele não sabe lidar com isso, ele entra em confuso, ele entra em depressão, ele entra em colapso. A gente chama de colapso existencial. É complicado. Com certeza. E junto aí a pergunta, como podemos fazer contato, né? Dicas para fazer contato, se é que é possível, e também como se dá o seu contato hoje, professor? Então, como eu disse para vocês, o meu contato hoje continua se dando desde aquela época lá. Eles sempre estão do meu lado. Quando eu preciso, chamo. Quando eles querem me levar para baixo, para cima, eles levam. Mostram coisas, né? E nós estamos num projeto conjunto com eles, né? No nosso espaço lá em São Tomé das Letras, para conscientizar as pessoas de quem eles são. O que você deve fazer para ter um contato com seres extraterrestres? Primeiro, você tem que ter muita vontade. Segundo, muita disciplina. Você tem que estudar muito, estude muito astronomia, estude muito astrofísica e principalmente estude muito espiritualidade. E pratique a espiritualidade. Praticar a espiritualidade, treina uma yoga, treina um tai chi chuan, procure um desenvolvimento interior, mude a sua alimentação, crie grupos de meditação, vá no campo, crie o que você chama de uma vigília ufológica. Você pode ir lá com a gente, que a gente dá uma orientação de como você deve fazer isso. Você mesmo, Celso, tem seu grupo, você sempre leva os seus grupos para fazer trabalhos espirituais, né? Agora, o que você não pode é fazer uma vigília ufológica, levar um churrasquinho, uma caixa de cerveja e achar que está fazendo uma vigília ufológica, né? Eu conheço muito ufólogo que fazia isso, né?
levava uma caixa de cerveja, sentava no campo, acendia fogueira, churrasquinho e ficava lá com a máquina fotográfica esperando o ET aparecer. Né? Aí não vai dar, né? E que contato você quer ter? Você vai atrair mais encosto do que qualquer outra coisa, né? Do que seres avançados, seres de luz. Então, todo contato com o ET, ele começa primeiro com uma vontade muito grande de você ter esse contato. 2, uma preparação para você ter esse contato, uma auto-preparação. Você não sabe com quem você está lidando. Querer é uma coisa, mas você não sabe com quem você está lidando. E o próprio ET sabe que para ele te dar um contato, olha, para o ET te dar um contato, primeiro ele precisa sentar numa mesa lá no Astral Terra, lá na cidade do nosso lar, ele vai lá e senta com o seu conselho kármico, com os caras que projetaram a sua encarnação. Se aquele conselho autorizar, esses caras vêm te dar um contato. Se aquele conselho não autorizar, você não vai ter um contato. Então saiba que as coisas não são aleatórias. Os ETs não podem fazer o que eles bem entendem aqui. Eles estão dentro de uma ordem. A gente chama de uma ordem planetária. Eles respeitam muito essa ordem evolutiva e essa ordem planetária e as próprias hierarquias do nosso planeta são respeitadas por ele. Então, no meu caso, por exemplo, a gente sabe quantas vezes eles não discutiram comigo, com os meus mentores, e os meus próprios mentores é que prepararam a chegada desses ETs em minha vida. Então, tem essa harmonia entre os seres espirituais que prepararam a minha experiência ufológica e a minha vontade, é óbvio, e a vontade deles também. Eles têm que ter essa vontade de dar um contato para você. Porque eles podem não ter a mínima vontade de dar um contato para você. Eles não podem se interessar nem um pouco por você. Ele pode achar que você não está pronto. E pronto. E quem é que decide quem é que está pronto? Você ou eles? Porque qualquer um de vocês vai achar que está pronto. Né? Mas vai sair correndo no mato na hora que o bicho esquentar. Então, agora... Porque a gente sempre acha que está pronto, sabe, Celso? Pois é. A gente sempre acha que está pronto, cara. Mas, na verdade, quando você amadurece, você percebe que você não está, sabe? Imagino. As duas últimas agora, professor, e depois eu vou deixar para as suas considerações, as suas dicas. Uma é ver luzes coloridas às 4 horas da manhã, se isso pode ser realmente um contato, luzes desgovernadas. E a última pergunta, que é da Sandra: qual o nosso futuro? O que nos aguarda? Bom, a primeira, você está falando, para você perceber o que pode diferenciar entre um avião passando no céu, um satélite passando no céu, é uma questão bem física mesmo, né? Veja bem, os aviões não conseguem fazer manobras muito rápidas no céu, mudar de direção muito rápido, e os nossos aviões são lentos, e barulhentos pra cacete, muito barulhentos, né? E os UFOs não, os UFOs eles têm uma manobrabilidade muito grande no nosso espaço aéreo e eles podem fazer mudanças muito bruscas de voo, de direções. Então, quando isso estiver acontecendo, você suspeite que pode ser algo realmente não humano, né? Quando, igual no nosso caso, né, Celso? O que você conhece terrestre que fica piscando, não sai do lugar, né? Sem um ruído, sem nenhum barulho? Não tem um objeto que faz isso. Não tem uma tecnologia para fazer isso. O único objeto que para no céu são helicópteros. Faz um barulho que é uma desgraça o helicóptero, né? E fazendo luzes coloridas, e durante 2 dias repetiu a mesma coisa no dia seguinte, tal, como se estivesse dando ali um sinalzinho para nós, que nós estamos aqui, nós estamos perto, nós sabemos que vocês estão aí. É só vocês que não sabem que nós estamos aqui. Nós somos tão cegos, às vezes espiritualmente, Celso, que é preciso acender essas luzes para que o homem físico perceba a presença deles, porque espiritualmente ou no plano invisível as pessoas não conseguem perceber que eles estão presentes. É como aquela história lá em Brasília, né? Lá no na nossa vigília ufológica. As pessoas não perceberam que existe a natureza, a dimensão espiritual que sempre nos acompanha e está ao nosso lado. As pessoas se esquecem desse lado espiritual. E esquecendo o lado espiritual, a ufologia está morta, sabe? Ninguém vai decifrar nada da ufologia se não abrir a consciência para essa espiritualidade. E qual que é a outra pergunta mesmo? A outra é o que nos aguarda, né? Qual o nosso futuro? O que está previsto aí pela frente? Veja bem, não espere grandes manifestações ufológicas. Não espere, porque elas não vão acontecer de imediato. Porque existe um karma da humanidade que está sendo consumido ainda, existe uma ordem planetária que está sendo desenvolvida. Qualquer intervenção superior seria mexer neste karma planetário que está consolidado pelo nosso próprio livre-arbítrio, pelas nossas próprias ações planetárias. Ok? No entanto,
individualmente, grupos e pessoas que estão saindo das trevas e indo para a luz, buscando a luz, nesses pontos pode haver intervenção. Os ETs podem intervir no seu karma, podem intervir no seu ser, podem dar um contato para você, tirando você dessa condição de trevas. Mas o planeta, de uma forma geral, eles não podem fazer isso. Porque o planeta é um projeto muito maior, é um projeto de raças avançadíssimas e de nossa própria alma humana nessa jornada de reencarnações sucessivas. Então, é óbvio que o Conselho Planetário Maior prepara uma transformação planetária, uma mudança nas leis planetárias para que essa era das trevas termine e entre a chamada era da luz. Essa transição entre uma era e outra é um período bastante conturbado, bastante difícil para a civilização, para a humanidade. Por isso eu vejo que, mais cedo ou mais tarde, nós vamos viver um conflito nuclear. Nós vamos viver uma guerra complicada, sem precedentes, algo que nunca aconteceu na história atual da humanidade, só lá na Atlântida, só lá atrás em outro projeto, em outra época de um outro projeto que foi implantado na Terra por essas mesmas inteligências. E ele sabe que os projetos têm um começo, meio e fim, que as almas necessitam ser transmigradas e para outros projetos pela galáxia, para outros mundos onde vivenciarão as suas reencarnações em mundos densos, continuando um projeto de experimentação na matéria. Então, claro, nós estamos num momento muito crucial da humanidade. E pode notar, as pessoas estão muito presas a tablet, a telefone celular, as pessoas não conversam mais, ficam lá escravizadas, olhando para a telinha. Ao invés de voltar para dentro, elas estão cada vez mais para o mundo externo. As pessoas precisam tomar cuidado com a tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta, nós não podemos ser escravizados por ela. Temos que tomar muito cuidado. Os jovens nossos hoje estão muito mais presos a tablet, celular, fica ali, você vai assistir um show, cara, é muito engraçado, as pessoas estão olhando o celular, cara, não estão olhando o show, não estão assistindo o show, não estão vendo o que está acontecendo. Então eu fico muito triste em perceber que a humanidade está cada vez mais confusa, conflitante, mas isso é um momento de grande transformação, de grandes mudanças. É o fundo do poço para a civilização, Claro que quando você chega no fim do poço não tem outra saída, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer, ok? Ok. Uma pessoa pediu para reforçar o seu e-mail, professor, que estão enviando, e não está recebendo retorno. Qual é o seu e-mail oficial? O e-mail nosso oficial é professor, por extenso, @laerciofonseca.com.br. Só que eu peço o seguinte carinho de todos vocês. A minha equipe que trabalha comigo é uma equipe muito pequena, muito pequena. Celso, eu recebo mais de 300 e-mails por dia, Celso. É impraticável responder, não dá, né? Não dá, Celso. É humanamente impossível eu atender todos os meus ouvintes, o pessoal da internet que assiste meus DVDs. Eu não tenho condições de fazer isso, Celso. Então, a gente procura, na medida do possível, casos mais de desespero, que as pessoas estão me ensinando, a gente dá um toque, sabe, Celso? Eu pretendo, num futuro mais distante, reunir um grupo maior de pessoas que a gente possa delegar até para ajudar a gente a responder, atender as pessoas com maior carinho. Mas as pessoas, peço que compreendam, que é difícil você conduzir um trabalho. Imagine se Chico Xavier fosse responder e-mail pessoalmente, Você imagina se Chico Xavier fosse atender telefone, cara. Eu não posso atender telefone, Celso. Eu não posso atender telefone, Celso. Se eu atender telefone, eu não faço outra coisa na minha vida. Sabe? Eu fico muito triste disso. E tem pessoas que ligam, choram muito, elas ficam muito entristecidas, como se eu pudesse resolver a vida das pessoas em 10 minutos, sabe? É muito complicado, a gente não consegue fazer isso. A vida toda é uma jornada, sabe? A vida toda é um caminhar. Então eu peço às pessoas, vão lá com a gente no espaço lá, que você tem o dia inteiro para ficar com a gente, então vamos sentar, a gente vai conversar, a gente vai bater papo, tentar ajudar as pessoas, a esclarecer certas dúvidas. Por e-mail fica impossível, cara, muito difícil. Por isso eu já coloquei um monte de palestra, um monte de tema, para que as pessoas possam entrar aí e ver os assuntos, e através desses assuntos buscar o seu crescimento, a sua prática, a sua... Eu sei que eu gostaria de fazer um trabalho melhor, sabe? De atender melhor as pessoas.
mas eu sou um ser humano, sabe? Tenho as dificuldades, né? A gente paga a secretária para trabalhar o dia todo com a gente aqui, tá? E mesmo assim é difícil chegar à noite e não tem secretária, as pessoas ligam, os caras ligam 2 horas da manhã para mim, Celso. As pessoas, eu fico assustado, pego o telefone, sei que é meu pai que morreu, alguém que fala, sabe? Aí eu ligo o cara chorando, pô, você me ajuda, por favor, sabe? Entendi. Não é brincadeira, os caras ligam cada hora que você não tem noção. Eu entendo como é isso. Professor... Eu não tenho celular, Celso. Na era da informática, eu não tenho celular. Eu não tenho celular, só minha secretária que anda com celular. Dá vontade realmente não ter, porque tá complicado, né? Complicado. Eu também tem hora que dá vontade de sair correndo do celular. Professor, por gentileza, gostaria das suas considerações finais, mas ainda temos 10 minutos. Pode falar à vontade a sua mensagem, recado, dicas, sites, livros, o que quiser, por favor, fique à vontade. Ok, Celso, eu agradeço muito o carinho de você, o seu trabalho. Você faz um trabalho maravilhoso também, eu tenho acompanhado pela internet aí o seu esforço, o seu grupo aí em Guará, né? Em Guaratinguetá, né, Celso? Exato, isso mesmo. E em Guaratinguetá com o teu espaço, com o teu trabalho, eu vejo aí. Você é músico também, gosta de tocar uma guitarra, eu também sou músico, adoro música. Ainda precisamos juntar, fazer um som. O Berto Luzzi está falando aqui, ele é músico, já tocou com você. Não, o Berto já tocou comigo. Puta, o Berto é uma figura maravilhosa. A gente já fez Pink Floyd, já fez um monte de coisa legal. E eu convido o Berto, você precisa aparecer de novo lá, né, cara? Pô, vai lá com a gente de novo, a gente tá com saudade de você lá, Berto. E eu fico muito feliz de participar desse trabalho seu aí, de poder conversar com as pessoas. Eu fico muito feliz de poder conversar com as pessoas assim, num trabalho do jeito que você faz, aberto, deixa a gente falar, dá um espaço legal para a gente colocar as nossas ideias, né? E as minhas considerações finais são que as pessoas busquem a sua espiritualidade, sabe? A ufologia não pode ser desconectada da espiritualidade. Se você tentar resolver qualquer caso ufológico sem espiritualidade, fica sem solução. É o que acontece naquele seriado que tem no History Channel, né? Aqueles alienígenas do passado, sabe? Aquela coisa toda. O cara estuda, quebra a cabeça, e por fim das contas não tem resposta nenhuma, né? Ninguém sabe o que realmente aconteceu. Porque falta o fio da meada, né? Falta a história oculta da coisa, né? Que as pessoas não conseguem entender sobre si mesmas, né? Sobre a própria morte, né? Sobre a sua própria natureza maior. E buscar profundamente a espiritualidade como base fundamental da compreensão do ser humano na Terra e como base da compreensão da sua posição no universo, entre as estrelas, entre as inteligências que estão nas estrelas. Porque nós somos seres que não morremos, nós somos seres eternos, a nossa alma está vagando pelo universo há muito tempo já. Outra coisa, para conhecer melhor o meu trabalho, eu aconselho todos vocês, comecem pelo Projeto Terra. Pega os 10 DVDs do Projeto Terra ou o livro Projeto Terra. Eu começo para você entender o meu trabalho. Aí depois você pode assistir qualquer coisa, sabe? Nós temos a nossa loja virtual que vende palestras, tanto online, que você pode assistir no seu computador, ou comprar os DVDs. A gente tem mais de 300 palestras, temas que estão aí para você estudar. E nós temos mais de 50 palestras gratuitas no YouTube, né? Que muita gente tem assistido pelo Brasil afora, pelo mundo afora, tem recebido comunicado de brasileiros do mundo inteiro. Tem um pessoal trabalhando, nos ajudando, legendando em inglês as nossas palestras que estão aí abertas no YouTube para tentar atingir um número maior de pessoas aí pelo mundo. Então o nosso trabalho não para, sabe, Celso? A gente está assim num trabalho intenso. Se você pode ver a nossa agenda aí, todo final de semana nós estamos trabalhando com cursos, com vivências, tanto em São Tomé, quanto aqui em São Paulo, palestras para baixo e para cima. Durante a semana a gente fica trabalhando aqui na produção dos DVDs, na organização desses cursos, que tem um trabalho muito intenso, respondendo e-mails, tocando essa loja virtual, né? Então, mas tudo é muito prazeroso porque estamos a serviço da luz. Nosso trabalho é servir a luz e levar a luz a este mundo cheio de trevas, né? Cheio de sofrimento, de angústia, de tristeza, de solidão que as pessoas vivenciam nesse mundo. Então, eu fico muito feliz mesmo de participar com você e espero que você seja convidado mais vezes aí para a gente estar junto aí, batendo esse papo gostoso. Com certeza. Até deixo uma dica, professor. Vamos supor, assim, um dia que você tem um tema que está pegando, que a humanidade precisa realmente saber, alguma coisa que você sinta, nossa, eu preciso falar sobre tal assunto,
Só me dizer, independente do convite, porque o convite já está feito, as portas estão sempre abertas, mas vamos supor, tem um tema aqui que é urgente a humanidade saber, pode falar que teremos um programa específico para isso, ok? Será um prazer, Celso, será um prazer muito grande mesmo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e ter participado aí do trabalho de vocês. Espero você aparecer lá agora no nosso sítio com a sua turma, hein? Então, agora em abril, 1º de abril, nós vamos aparecer lá. Isso, e não é mentira, hein? Como assim? 1º de abril, não é mentira. Não, abril não é maio, desculpa, 1º de maio, né? Feriado, agora me enrolei, o feriado 1º de maio, né? O grupo aqui, as pessoas da Rádio da Terra, vão se encontrar em São Tomé das Letras, vamos dar uma volta por lá e com certeza vamos conhecer o seu ashram, as pessoas que não conhecem ainda, vamos dar uma passada lá, pode ter certeza disso. Será um grande prazer ter todos vocês por lá. Obrigado, professor. Um abraço para todos vocês aí. Mando sim. Aqui no chat as pessoas estão todas agradecendo imensamente a sua presença. Muito obrigado, professor. Namastê, namastê a todos. Namastê, até. Namastê, até. É isso, amigos. Essa é a Rádio da Terra. E hoje tivemos a presença do professor Laércio Fonseca. É sempre bom explicar a todos vocês que nós sempre trazemos convidados e nós não fazemos nenhuma distinção em relação a algum tipo de seita, algum tipo de metodologia. Nós trazemos aqui tudo aquilo que tiver informação interessante e evolutiva. Amanhã, quinta-feira, às 21 horas, para quem gosta de espiritualidade aberta, para quem gosta de assuntos referentes ao xamanismo, oráculos sendo realizados de uma forma com muito respeito e muita dedicação à parte metafísica da vida, amanhã, às 21 horas, comigo, é só vir aqui no site da Rádio da Terra, participar, ouvir, contribuir. E o que você tiver para doar em relação à sua partilha, ao seu conhecimento, à sua colaboração e estar presente no chat, isso é fantástico para nós. Sejam bem-vindos à família Rádio da Terra, um lugar dedicado à evolução humana. Continuem ouvindo as músicas 24 horas por dia no ar, com músicas diferenciadas. Um grande abraço no coração de vocês. Muito obrigado. Apertem F5, tá? Caso a música saia por mais que 30 segundos, porque eu vou fazer aqui a desconexão do plano ao vivo, né? Aqui do software, passando para o automático. Um beijo.